Oi pessoal, bem-vindos ao Espíritos Podcast, o podcast com a melhor qualidade acústica do Tocantins. E hoje estou aqui ao lado da minha querida esposa, Marcela Coelho, eu, Gilfran Coelho. É um prazer ter a companhia de vocês para assistir um episódio que é muito especial. E eu estou até curioso para saber qual que é o tema desse episódio, porque por ele ser especial, eu não consegui identificar o tema. Me diz, Marcela, o que temos para hoje? Hoje não tem um tema específico. O episódio é tão especial que não tem um tema específico, porque a gente vai ter o privilégio de receber 6 profissionais que fazem parte do elenco da Casa Cor Tocantins 2024. E eles estarão aqui conosco para falar um pouquinho deles, um pouquinho das inspirações deles, desses ambientes que estão incríveis, fazendo maior sucesso, fazendo jus, né, à nossa linda vista, que acho que é o principal ambiente dessa Casa Cor. E é um episódio especial da Casa Cor Tocantins 2024. É isso mesmo. Nas aberturas dos episódios anteriores, eu sempre fiz o convite e faço de novo para você. Venha conhecer os espaços, estão todos muito bem elaborados, é muito bonito, vale a pena. Valorizar os profissionais, assim, a capacidade que eles têm de criar, a gente fica cada vez mais surpreendido com os detalhes do ambiente. E é exatamente isso que vamos fazer hoje aqui, explorar esses ambientes para poder dar uma clareza, né, das inspirações que esses profissionais entregaram. E nós também fizemos o circuito, né, Gilfran? A gente quis fazer para trazer também o nosso olhar com relação aos ambientes. E quando a gente fez esse circuito, se a gente já tinha orgulho desses profissionais que fazem parte desse elenco, a gente passou a ter muito mais orgulho, porque eles são guerreiros. Você tem que considerar que, na verdade, foi em fruto do circuito que nós fizemos que nos motivou a fazer esse episódio, porque eu acho que vale muito a pena valorizar o trabalho de cada um e os espaços estão muito bonitos. É uma amostra que já estamos na quarta edição, né? Então, para frente, eu acho que vale muito a pena e vamos ver o que vem por aí. E vamos iniciar esse episódio especialíssimo com 2 profissionais que a gente também tem muito apreço, né? Não tem como não se apaixonar por eles, né? São pessoas, a gente estava até conversando ainda agora nos bastidores, né? Uma eu chamo pelo diminutivo, mas ela é grande que nem eu, mas eu chamo ela de Claudinha, estou logo entregando quem é, por conta da meiguice dela, do carisma. E o Fernando também, que poderia ser Fernandinho, que também é tão meigo, tão carinhoso, tão calmo. Estamos aqui com a Cláudia Brito e o Fernando Neri. A Cláudia Brito que fez o espaço Estúdio Morada e o Fernando Neri, peraí que eu tenho que voltar. É o Live em Terra do Sol, um passeio de carro pelas cores das nossas paisagens. Posso continuar, né? E o Fernando Neri, que ele, com a Deise, assinaram o espaço Live em Terra do Sol. Estamos aqui com eles agora para falar um pouquinho deles e das inspirações. Sejam muito bem-vindos, Cláudia Brito e Fernando Neri, ao nosso Inspire-se Podcast. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês também e principalmente compartilhando esse espaço com a Claudinha. E vamos conversar um pouco sobre Casa Cor nesse momento tão especial que está aí na sua 4ª edição aqui no nosso Tocantins. Com certeza, um prazer. Obrigada, primeiramente, né, o convite. Eu acho que é muito importante a gente estar falando, exemplificando a questão do nosso ambiente, falar detalhes dele, para trazer uma ideia do que realmente a gente pensou para as pessoas, até para quem for visitar também, ter um olhar um pouco mais apurado também para entender quais foram as nossas inspirações, os nossos conceitos, o que a gente inseriu no ambiente para poder ter um olhar mais assertivo na hora de fazer a própria, né, a visitação em si. E para quem não conhece vocês, eu acho que antes de falar do ambiente, a gente precisa primeiro saber quem é Cláudia Brito e quem é Fernando Neri.
Pode falar, Primeiro, Cláudia. Pode começar. Então, gente, essa pergunta, né? Quem é você? Parece que é uma pergunta que assusta a maioria das pessoas. A maioria das pessoas parece não saber responder isso. Mas é uma pergunta que eu particularmente fico confortável com ela. E eu costumo falar que a maioria das pessoas hoje, por conta da nossa presença profissional, principalmente nas redes sociais, vê muito o diploma, né? Formado em arquitetura e urbanismo. Mas eu acho que antes de tudo, o que me define é filho de um Deus muito cuidadoso e muito amoroso comigo, sabe? Que tem me acompanhado desde sempre. E o motivo de eu estar aqui é ele, né? Então, assim, a arquitetura, como todas as outras coisas na minha vida, vem fruto desse amor e desse cuidado. Do arquiteto maior. Do arquiteto maior, que é o arquiteto do universo. Só tem inspiração aqui. Todo Então, mundo eu acho fala... que o que mais define é ser filho dele, ser alvo desse amor e desse cuidado, sabe? A principal identidade, assim. Muito bem. Olha, depois disso fica até difícil, né? Ainda bem que somos filhos do mesmo Do mesmo maior. Mas... Fala que é irmã. Eu sou irmã do meu irmão. Então, bom, eu vou seguir a linha, né? Além de arquiteta, né? Além de arquiteta, eu sou tocantinense, né? Eu falo que eu sou tocantinense, não nasci tocantinense por conta, né, de ainda ser Goiás, mas eu falo que eu sou tocantinense porque parece que isso veio desde sempre na gente, assim, em quem realmente era da terra, né? Então, eu me considero uma mulher tocantinense, com raízes, com coisas que vêm do norte, com coisas que vêm do nordeste, né? Isso, a gente tem muita referência, né? Principalmente dessas duas regiões. E fazer arquitetura, para mim, que eu, né, fiz aqui em Palmas, para mim foi uma luta com muito orgulho de poder fazer uma faculdade que eu sempre sonhei em fazer aqui, né? Eu não tive que sair, né, me deslocar, sair da minha terra para fazer. Então, exatamente, eu me sinto privilegiada em ter feito uma faculdade que foi uma coisa que eu sempre quis, eu nunca pensei em outra coisa. Então, por isso esse amor, essa paixão e todas as coisas que eu me dedico, eu acho que a arquitetura ela é muito maior do que o ato de projetar, né? Eu acho que a arquitetura ela entra na casa das pessoas, né? Nas famílias, nos negócios, e ela tem um poder de transformação. Então, eu sempre levo a arquitetura dessa forma. Então, eu tento levar isso também para os meus projetos. Então, eu falo que, como eu sou, né? Eu sou uma mulher arquiteta tocantinense que ama a sua profissão. E que eu quero fazer o máximo que eu puder de bem, assim, de gerar bem-estar, né? Gerar negócios para as pessoas através do meu trabalho. Sou quem eu sou, né? Na verdade. Isso nos encanta, né? Elas Essa têm paixão talento. de vocês, está no olhar. E é isso que eu acho maravilhoso, assim. Uma das coisas maravilhosas da nossa profissão também, de lojista, é esse convívio com vocês. Sim. Porque nós temos também muita paixão pelo que a gente faz. E quando a gente convive e trabalha com pessoas, com profissionais que também têm, e não é na mesma área, né? Vocês, apesar de não se considerarem, mas vocês também empreendem. Sim. Mas são arquitetos de profissão. E essa paixão no olhar de vocês nos motiva bastante, né? Extremamente motivador. Primeiro, tudo que vocês falaram é muito motivador e inspirador. Para nós, acabamos linkando, né, entrando nesse mesmo universo, com essa mesma entrega, com essa paixão, porque a gente também ajuda a tornar a vida das pessoas melhores. Eu acho que é um papel que vocês fazem. As pessoas passam a viver muito melhor quando elas podem ter, né, acesso a um serviço, um apoio que um profissional de arquitetura oferece, porque você pensa em lar, por exemplo, você está falando da vida da pessoa, ela vai viver ali. E isso tem uma responsabilidade muito grande, porque são vocês que vão, de certa forma, abrir os olhos das pessoas e ela vai passar a enxergar e dizer, poxa, era exatamente isso que eu queria. E você sabe que o impacto disso é tão significativo, porque a gente olha para a arquitetura e é um curso extremamente técnico,
as pessoas veem a beleza, mas para chegar naquele resultado, existe muita técnica por trás, existe muito conhecimento científico, conhecimento de geometria, enfim, a arquitetura ela é um ambiente muito multidisciplinar. Mas o que é interessante é que ela é feita para pessoas. E existem hoje estudos que apontam que a gente passa, olha só, 85% para mais da nossa vida dentro de espaços construídos, edificados ou planejados. E esses espaços, eles interferenciam diretamente na construção da nossa psique, em como a gente age, reage, se comporta, em como a gente se forma, as experiências que a gente desenvolve. Então, assim, é um espaço que a arquitetura que nos envolve, ela não só nos envolve de maneira física, mas ela ajuda a construir os nossos padrões comportamentais, as nossas relações e a maneira como nós nos desprendemos de nós mesmos e passamos a interagir com o coletivo. E isso a gente viu bastante, falando agora de ambientes, né? Mesmo no Living Terra do Sol, que é a porta de entrada da nossa Casa Cor, no meu olhar e do Gilfran também. O que a gente sentiu que é um passeio, né? Literalmente de carro. Sim. De Mitsubishi. Vamos fazer o merchan também. Honrar meu patrocinador. É um passeio de carro, né? Através das cores, né? Pelas cores que fazem as paisagens do nosso Tocantins. Né? E vocês conseguiram colocar esse sentimento lá, né, no Living Terra do Sol. Você e a Deise, assim, logo de cara a gente já deu para sentir o que vem pela frente. Então, o que você considera, qual que é o ponto alto do ambiente de vocês, as inspirações de vocês, para trazer isso? Primeiro, eu quero saber se é isso que você queria transmitir, se a gente está certo no nosso olhar. Perfeito, eu fico muito feliz de te ouvir, porque realmente a nossa ideia foi essa, né? Que bom. E você colocou, inclusive, de uma maneira muito poética, então fiquei muito feliz de você ter tido Antes de você continuar, falando ainda do carro, eu tive a experiência de entrar no carro que está lá, da Mitsubishi, no Eclipse, e aquele teto solar olhando para cima, que tem a continuidade do ambiente, eu falei, puxa, você passa a ter a experiência do ambiente de Casa Cor, só que dentro do veículo. Dentro do veículo. Então, se você anda, para mim vai ficar assim, eu vou entrar no carro, olhar para o teto solar e lembrar do ambiente. Mas você sabe que isso foi um ponto interessante, a escolha do elemento que ficaria acima do carro. Porque, assim, é a entrada do resort e o resort acabou decidindo que nosso ambiente ficaria definitivamente para configurar o lobby de entrada desse resort depois. E aí a gente não fazia sentido a gente ter um elemento de lustre ou um pendente luminotécnico ali que chamasse mais a atenção do que a própria arquitetura. A gente tem um pé direito quíntuplo ali, então são térreo mais 4 pavimentos que dão para dentro daquela estrutura arquitetônica. E as varandas, elas são arredondadas, então elas já têm um desenho muito bonito. E o nosso diálogo sempre foi esse, a gente não quer uma estrutura luminotécnica que roube a beleza da plasticidade que a arquitetura já possui. Então a gente precisava de algo delicado, de algo muito sutil. E aí nós conseguimos uma luminária, um pendente, um produto que ele tem essa sutileza, ele é clarinho, ele é delicado para justamente ficar em cima do carro. E ele brinca com o imaginário, porque a forma dele, tem gente que acha que são pétalas de rosa caindo, tem pessoas que acham que é um balão, né? Então tem gente que acha que é um paraquedas. Deu leveza. E deu leveza por conta dessa sutileza. Mas te respondendo também, Marcela, sobre qual que foi a nossa maior inspiração. Bom, o tema da Casa Cor é de presente agora e faz a gente refletir muito sobre ancestralidade, sobre aquilo que a gente recebeu dos nossos antepassados e aquilo que a gente vai deixar para as gerações futuras. E o Tocantins é um estado novo, mas não por isso é menos rico em cultura, em significados, em histórias. E quando eu olho para esse estado, eu vim de um outro estado, né? Eu sou natural do interior do Piauí, do Nordeste, e vim fazer faculdade aqui, me estabeleci, trabalhei, e é um estado que me recebeu de coração aberto. E eu confesso que a arquitetura me oportunizou conhecer um pouco mais sobre a história do Tocantins, sua artesania, sua cultura, enfim. Mas pensando no tema sobre o que nós podíamos deixar, foi olhar para o Tocantins com um olhar mais sensível de entender o que nós temos de riqueza aqui, que é só nosso, que é particular do Tocantins, que compõe
a estrutura matriz do nosso DNA de ser tocantinense. E a gente tem a nossa arte, a gente tem, por exemplo, o capim dourado, né? A maneira de coleta, como tudo é feito, a própria artesania do capim dourado é única. Mas, além disso, o que a gente tinha? A gente sabia que essa arte, a arte indígena dos povos originários, já seria muito tratada em todos os outros ambientes da Casa Cor. E a gente queria ir além desse aspecto artístico e cultural, que também está no nosso espaço, mas a gente queria um outro viés. E nós olhamos para a natureza, para a exuberância da natureza do Tocantins. A gente tem o Jalapão, a gente tem as Serras Gerais, a gente tem o Rio Azuis, a gente tem, por exemplo, a Lagoa do Japonês. E eu já visitei a maioria desses pontos turísticos e é incrível. Você chega e fala, não é possível que a aquarela divina existe tão perfeitamente nesse lugar. Porque as águas são de um azul tão cristalino, as nossas areias são de uma tonalidade de beges tão discretas que chega a ser uma poesia em forma de paisagem. E isso encantou muito o nosso olhar e eu particularmente algo que me sensibiliza muito no nosso estado. Então nós olhamos para a paleta de cor dessa exuberância que a gente tem aqui no nosso cerrado e a gente olhou, por exemplo, as serras, a gente geralmente vê elas de pano de fundo, né, para aquilo que está na frente. Elas têm um tom de verdezinho mais apastelado. As águas, elas têm nuances entre verdes e tons de azuis. As areias, elas se mesclam entre a presença forte de um terracota avermelhado até a sutileza de uma areia clarinha das dunas do Jalapão. As areias do fundo dos fervedouros, por exemplo, eu tive a oportunidade de pegar elas são rosadas. Elas têm um rosinha claro. Então nós estudamos essa paleta e nós trouxemos isso para dentro do nosso espaço. E também fizemos questão de convidar alguns fotógrafos que têm um trabalho de fotografia artística para trazer fotos dessas paisagens em tamanhos bem generosos. A gente tem quadros no nosso ambiente que medem cerca de 2,20 de altura para o visitante ter essa percepção, né? Trazendo a riqueza dessas paisagens. Então, essa foi a nossa principal inspiração. E a Mitsubishi é um carro que está muito presente ali nas estradas, né, que dão acesso ao Jalapão. As empresas de turismo usam muito a Pajero, por exemplo. E pensando em quem seria o dono dessa garagem, que foi algo também que a gente imaginou. A gente não queria que quando a gente pensa em garagem ainda tem aquele estereótipo, é um ambiente masculino. Sim. É cinza, preto, pneu, né? Parece aquela coisa... Uma coisa desse garagem. Né? Então a gente não queria isso, a gente não queria cair nesse lugar. E aí nós pensamos, cara, vamos idealizar que o dono dela é um colecionador que ama a arte tocantinense, ama artesanato. É tanto que naquele grande pé direito a gente tem uma estante de 2 andares. A gente tem uma estante que pega 2 pavimentos, nichada, com iluminação, justamente para valorizar acervo. Então a gente tem ali tanto a parte da arte, do artesanato, tem muito acervo pessoal meu, muito acervo pessoal da Daisy, tem livros de família que contam histórias. Então a nossa ideia também foi trazer esse sentimento, que é muito pessoal nosso também, para os nossos visitantes, para os nossos clientes, quem vem desfrutar da Casa Cor. Que legal, eu vou entrar só no assunto da areia, né? Porque nós também, o Dário trouxe uma areia do Jalapão. Nós temos uma cadeira aqui no nosso ambiente, eu vi a Sophie, e eu tô agora que eu entendi por que tinha que ser do Jalapão. Vocês realmente, vocês arquitetos, vocês são artistas, gente. Quando contrata um arquiteto, você não está contratando um técnico, você está contratando um artista junto. Porque eu falei assim, não, pode colocar areia simulando, né, as areias, as dunas do Jalapão. Ele, não, eu quero a areia do Jalapão. E realmente a cor é diferente. Sim. Então, você deu uma aula aí de areia, agora eu entendi por que o Dário mandou trazer a areia do Jalapão para poder colocar, né, embaixo da cadeira para compor o ambiente. E algo que tem que ser preservado, né, Sim. gente? A gente tem aqui uma riqueza natural, mesmo que você não encontre em outro lugar do mundo. Não encontra. Então, foi isso que eu falei com a Deise. O que a gente vai deixar para gerações futuras? Esse sentimento de preservação, esse sentimento de valorizar a nossa riqueza imaterial, né? Que foi, como você falou, o arquiteto do universo, que desenhou, que pintou, que esculpiu, e é isso que a gente tem de bonito para deixar. Que bacana. É por isso que você tem que vir na Casa Cor e sentir isso, olhar pessoalmente. Mas é uma experiência. Mas, Fernando, uma curiosidade. Sim.
você já tem, por exemplo, uma referência dos, vamos dizer assim, dos feedbacks que as pessoas que visitaram o ambiente de vocês, no sentido de dizer assim, olha, as pessoas estão vindo e nós encontramos em comum essa manifestação. Dá para dizer? Dá. Ainda a gente não teve muita oportunidade de conversar com todo mundo, porque a agenda dos primeiros dias de uma Casa Cor é muito grande. A gente é muito demandado para muita coisa, sim, né? Sim. São os eventos dos patrocinadores, então, mas as pessoas com quem eu já conversei, os amigos que vieram, conseguiram compartilhar comigo esse mesmo sentimento da Marcela, de ver o Tocantins expresso por meio da paleta de cor, dos elementos e as obras de arte. Todo mundo gosta muito das fotografias autorais que são ali das paisagens. Tem uma, inclusive, que a gente fez, ela é uma estradazinha vicinal do Jalapão, com terra, a gente colocou um balanço na frente para as pessoas sentarem no balanço e tem a paisagem atrás. E é engraçado que todo mundo quer tirar foto no balanço, o pessoal tira foto no balanço. Ficou instagramável. E Claudinha, o Estúdio Morada, que na nossa visão, né, quando nós fizemos o percurso, conseguimos, dentro desse estúdio, dentro desse ambiente, sentir o aconchego que é a Claudinha, né? A meiguice do espaço, as cores totalmente conectadas com a natureza. Sentir assim, nossa, aqui foi feito para a pessoa sentar, se inspirar, trabalhar. Depois eu li que realmente você pensou em um ambiente para uma arquiteta, né? A arquiteta Cláudia, ter suas inspirações. Então, esse foi o nosso sentimento. E aí, agora eu quero que você fale um pouquinho do Estúdio Morada, qual que é o ponto alto, quais foram as suas inspirações, se estamos certos nas nossas A Marcela falou assim, é a cara dela. E eu não tinha visto, eu fiz questão de não ver as placas placas ambiente antes. É da Cláudia, a cara dela, é o jeito dela. Exatamente. Óbvio que algumas coisas a gente já tinha visto pelo Instagram e tal, mas quando nós subimos, eu não vou olhar as placas. Eu vou primeiro entrar para ver se eu consigo olhar a personalidade do arquiteto e se eu consigo sentir aquilo que ele está transmitindo. Sim, não, com certeza. A ideia, assim, de fato, do projeto era que fosse um ambiente mesmo que trouxesse essa sensação de morada, não a morada da casa em si, mas de uma coisa mais, de fato, aconchegante, que você se sentisse pertencente ao ambiente, ao espaço. Seria, né? Causar a sensação de permanecer, eu quero permanecer aqui. Exatamente. E, então, assim, eu também trouxe materiais com texturas naturais, né? Eu fiz um trabalho de parede e teto na mesma textura, né? Que é um velvet, é uma textura bem, um pouquinho perolizada, assim, para dar essa continuidade, não marcar, né? Como se não tivesse fim aquilo, né? E que trouxesse esse aconchego também, né? E uma paleta bem com os tons claros também. Inclusive, a cor que eu usei é o branco areia, né? Porque eu também queria que trouxesse essas referências da natureza também, né? Porque eu acho que eu peguei muito, assim, de mim, assim, do que eu gosto, sabe? Eu acho que eu me coloquei mesmo como cliente do ambiente. Ela fez para ela. Ela fez para ela. Na verdade, isso tem muito a ver com o tema, para mim, né? O tema Casa Cor, que foi uma busca, um resgate de si mesma. Eu penso isso no meu ambiente como um resgate de mim. Né, do que quem eu sou, do que eu gosto, quais são as coisas as cores que me atraem, as coisas que me deixam confortáveis, como é eu chegar em casa, qual é a sensação que eu quero ter quando eu chego em casa. Então, assim, eu trouxe muito ali, tem muito a ver comigo, realmente, esse ambiente. E eu queria fazer esse espaço de loft, né, tipo um estúdio, que ele funciona plenamente, né, quarto, closet, um espaço de trabalho, uma copa, né, uma mini copa e um estar, né? E eu também optei por fazer um ambiente integrado, tudo integrado, porque eu também gosto disso, dessa sensação de fluidez, né? Também trouxe mobiliário orgânico para fazer, ter essas linhas, né, mais fluidas, sem cantos, de uma forma que fosse mais leve, mais suave mesmo, né? Então, assim, eu realmente fiquei bem satisfeita com o resultado.
falando dos feedbacks, né? Me falam exatamente isso. A vontade é de ficar aqui. A vontade é de estar. Verdade. E eu não queria também que fosse um ambiente que você olhe, fala, nossa, é bonito, mas assim, eu acho que eu não teria em casa. Ou eu tô com medo de sentar. Não, a ideia é essa, é sentar, é colocar o pé para cima, é chamar os amigos, é tomar um vinho, é essa sensação de conexão com o outro, de conexão com a natureza. Então, eu trouxe algumas coisas, né, algumas folhagens também, né, que tem muito a ver comigo também, nessa questão da conexão com a natureza. Trouxe alguns elementos que lembram o sol, né? Para mim, o pôr do sol de Palmas é o pôr do sol mais bonito que existe. Para mim, é a coisa mais Também linda. acho. Eu amo essa ideia de ir ver o pôr do sol. Né? Para mim, o sol, ele energiza, né? Então, eu trouxe algumas referências nas obras de arte, na iluminação, né? Na luminária, nas escolhas das luminárias também, que foi uma coisa assim que trouxesse o aconchego, mas também tivesse essa referência da naturalidade, da luz, né? Da luz natural, assim, em si também. Então, foi muito isso. E o que está interessante nessa Casa Cor é que a gente consegue ter duas sensações diferentes e impressões diferentes dos ambientes. Quando a gente vai à noite e quando vai de dia na luz natural. Então, vocês ia falar exatamente isso. Vocês conseguiram trabalhar. A gente viu Exato. muita gente falando a mesma coisa. Ó, de dia e de noite tem diferenças. A iluminação muda tudo aí para você. Quando eu estava desenvolvendo o projeto, a gente veio muito durante o dia, né? Claro, para fazer. Então, assim, a vista é incrível, né? No meu caso, eu estou no 6º pavimento, né? Então, você vê toda a cidade, você vê o lago, você vê a ponte, é lindíssimo de você ver, né? Então, assim, a luz natural, ela entra, né, dá aquela coisa, né, bonita e tal. Quando eu cheguei à noite, que eu vi um dia à noite, eu falei assim, a gente perdeu a vista, né? A gente perdeu a vista, a gente vê as luzes da cidade, mas você não vê aquela luz entrando. Sim. Então, assim, essa iluminação, ela tem que trazer essa mesma ideia, né? Entendi. Então, eu realmente pontuei, a minha iluminação é muito pontual, ela é focada para as telas, né? Ela tem um cortineiro iluminado, né, para dar um destaque na cortina, até a minha iluminação, que seria geral, é a iluminação indireta, né? A iluminação dos móveis, ela não tem aquela iluminação, né, que ilumina todo o ambiente, ela é realmente uma iluminação pontual. Chegante. Então você, mesmo à noite, você já tem um outro efeito, porque são os detalhes, né? Sim. Eu também trabalhei uma iluminação atrás do painel também, assim, para que vaza aquela luz, que é uma fita que a gente está usando agora, uma fita nova, assim, fita de LED nova, que ela faz uma lavagem na parede, que vazou uma luz também, que também é uma luz indireta. Então, eu quis realmente trazer uma coisa que não fosse marcante, assim, que fosse natural. Que você entrasse e visse a iluminação, visse a luz, mas você não visse necessariamente de onde ela vinha. Né? Conseguiram. Assim, essa foi a ideia também. E aí, assim, a Casa Cor, ela tá com um tema, né? Que nós estamos falando bastante, porque esse tema realmente acertaram. Foi certeiro. Marcela, você sabe algo interessante sobre esse tema? Eu não sei se a Claudinha vai compartilhar do mesmo sentimento, mas eu tenho um sentimento que todos os outros temas era algo sensível, sim, mas do ponto de vista estético, mais genérico, assim, de tendência, design. Essa parece que trouxe a gente muito para um olhar mais introspectivo para a nossa regionalidade. Sim. Então, é uma Casa Cor, por exemplo, Tocantins, que tem cara de Tocantins. Ela não tem cara de São Paulo, ela não tem cara de outro lugar. Sim. É cara de Tocantins. E as outras franquias dos outros estados, da mesma forma. Sim. Então, ficou uma Casa Cor muito... Regionalizada. E o tema de presente agora também mexe com a gente, faz a gente refletir o que a gente quer deixar para as gerações que virão. Né? E o que é mais legal? O ambiente de vocês serão eternizados através de imagens, de vídeo, né? Então, assim, mais lá na frente, eu quero saber o que vocês querem deixar para essas pessoas, né? Que vão ver essa imagem. A Casa Cor 2024 tinha o Estúdio Morada, né? Tinha a garagem Terra do Sol, né? E o que vocês querem deixar para essas pessoas? É interessante porque, assim, essa semana mesmo eu estava conversando sobre o poder da fotografia.
como a fotografia bem feita, e a gente tem aqui na Casa com fotógrafos excelentes, ela tem o poder de contar histórias e passar sentimentos ainda que em silêncio. Eu acho que o principal é a gente conseguir, por meio de uma imagem que seja vista daqui a sabe-se quantos anos, as pessoas consigam olhar para aquela imagem e ter o sentimento que a gente queria passar. Porque quando eu olho uma fotografia bem feita, eu consigo ter essa extração do sentimento que foi passado. Estava conversando isso com os clientes. Ontem a gente jantou aqui na Casa Co e eles fizeram o casamento deles e eles falando sobre que eles olham para a fotografia de casamento e eles lembram... Tem o mesmo sentimento. Tem o mesmo sentimento, sabe? Então, poder olhar para esse ambiente e deixar como legado, acho que mais do que a materialidade do que a gente usa, a reflexão que o ambiente se propõe a presentear quem vem visitar a Casa Co, que eu acho que isso é mais importante. Porque, assim, na prática, a gente consegue dar técnica, dar nome para tudo que a gente utiliza no ambiente. Dar o nome da madeira, a gente consegue dar o nome para o sofá, a gente consegue estabelecer tecnicamente o layout. Isso tudo é muito material. Só que igual a gente está conversando, eu acho que a arquitetura, ela também é arte e ela tem um poder de tocar na alma das pessoas. Eu acho que isso é o que fica. Então, se a gente conseguir emocionar de certa forma, passar uma mensagem positiva, propor uma reflexão que vai além do material, eu acho que a gente cumpriu a nossa missão. O maior ganho. Entendeu? Eu compartilho do mesmo sentimento, na mesma ideia do Fernando, que é exatamente isso. Assim. Quando eu comecei a refletir sobre o que eu quero deixar, né? Eu quero que as pessoas entendam isso aqui, que a arquitetura não é só um projeto, não é só um papel, não é só aquilo que a gente desenha, não é só um material que a gente especifica, né? A arquitetura vai além disso, a arquitetura é o sentir, é a sensação de estar. E eu acho que a fotografia, ela consegue realmente trazer isso, né? Porque é o que vai ficar daqui para frente. São imagens, né? E realmente fazer, você criar algo e daqui gerações e gerações ver aquilo e sentir algo, eu acho que é muito gratificante para nós como profissionais. Então eu realmente compartilho da mesma ideia, assim, disso aí que eu gostaria que realmente a gente levasse isso para adiante, assim. Ai, gente, que bom. Sem isso, eu fico parado aqui, eu estou aprendendo aqui, contemplando tudo que vocês estão falando. Demais. E a gente quer agradecer, né? Quer fazer os agradecimentos? Sim, Estão falando demais sim. hoje, gente. Como o episódio são várias participações, mas, poxa, é envolvente tudo que vocês falam, a vontade que dá de fazer um episódio para cada um deles. Mas olha, é importante aqui a gente também ter a opinião de você que está assistindo. E nós convidamos você a comentar, a dar a sua opinião sobre os ambientes do Fernando, com a Deise, o ambiente da Claudinha. Você que viu as imagens dos espaços, por favor, comentem. Eu acho que vai ajudar bastante. Fernando, Cláudia, muito obrigado. Vocês contribuíram bastante. Quem quiser achar vocês, como é que faz? Instagram, né? Meu Instagram é @claudiabrito.arquiteta. E o meu é @fernandoneri.arquitetura. Só que Neri com I, gente. Meu nome é simples, é Neri, N-R, mas todo mundo escreve com S, com Y, menos com I, que é o mais simples. fernandoneri.arquitetura. Pois bem. E obrigada, né, gente, pelo convite. É um prazer sempre falar sobre arquitetura. Eu tenho uma paixão enorme e a gente falaria aqui por horas. Mas agradeço demais esse espaço para falar um pouco também do ambiente. E convidar também a todos, né, para vir, visitar, conhecer. Incrível, que realmente gente. Tem muita coisa bacana. É isso aí. Queria agradecer também, vocês são muito queridos, e agradecer pela gentileza de ter convidado a gente para estar aqui no espaço, né, aqui na casa de vocês. E venham visitar a Casa Co, como a Cláudia falou, só que venham também com o coração aberto, né, Claudinha? Porque eu acho que é uma Casa Co que está muito sensível, Envolvente. tem muita poesia. Então, se você vinha com o coração aberto e disposto, você vai se emocionar, porque cada mente tem uma história, né? Com certeza. Obrigada. Obrigado mesmo pela participação de vocês. E em continuidade ao nosso episódio especial dos profissionais do elenco da Casa Co 2024. Agora estamos com duas convidadas muito especiais também, que estão com ambientes que
Uma já tem uma inclinação por elementos orgânicos. O ambiente que ela fez na Casa Cor 2023 mesmo me deu vontade de comprar aquele negócio lá, eu já queria lá. E a outra, acho que eu já tô... Não, Marcela, faz isso, senão eu vou começar a entregar tudo. Como sempre, né? Ele deu spoiler que a gente ia fazer Eu o falei uma e outra, eu não falei que as pessoas. Ele deu né? spoiler, que era uma surpresa, e agora ele já tá dando spoiler de novo, né? O que faz com ele, gente? Alguém tem que pôr humor nesse negócio, senão Tem. não tem graça, eu vou ficar falando tecnicamente. Então, aí. estamos aqui com mais duas profissionais maravilhosas, né? Não é rasgação de seda, gente. A gente realmente acaba se apegando a esses profissionais, sendo fã do trabalho deles, né? Vocês que virão aqui na Casa Cor, quem já veio também, sabe que não é rasgação de seda. Realmente são profissionais de altíssima qualidade. Estamos aqui com a Loíse Cortez, nossa parceira querida, e a Lana Edila. A Loíse fez o Living Madeicon, né, uma parceria que é a terceira parceria ou a segunda? Já é a segunda. A segunda parceria. E a Lana Edila está com o estúdio do Alok. A Lana também já é veterana em Casa Cor, né, Lana? Já participei de todas as edições. Então, assim, todas as edições. E agora elas vão falar um pouquinho, né? Mas antes de falar do ambiente, a gente precisa saber, né? Quem é Loíse Cortez, quem é Lana Edila? Eita! Gente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E quem é Loíse Cortez? Loíse Cortez é uma goiana que, de repente, depois de 3 anos de formada, apareceu em Palmas, Tocantins, para começar uma nova vida em todas as áreas. E confesso que, mesmo sendo goiana, eu tenho um coração tocantinense também. Eu amo Tocantins. Eu falo que a minha carreira profissional ela foi consolidada no Tocantins. Mesmo fazendo projetos para outros estados, mas aqui tem uma história, aqui tem uma essência. E eu amo o que eu faço, quem me conhece sabe, eu amo projetar, eu amo criar, eu amo transformar os espaços. Que legal. Que bom. Quem é Lana Edila? Lana Edila é uma arquiteta que eu fui mãe muito cedo, né? Muitas pessoas que me acompanham falam até que meu marido é arquiteto também, né? Porque eu tenho 28 anos de casada, né? Então eu venho de uma história bem difícil de conseguir conciliar maternidade com os estudos, né? Então, graças a Deus, minha família e meu marido nunca deixou de me apoiar. Então, eu sempre tive o sonho de ser arquiteta desde criança, embora nos percalços da vida eu primeiro fiz uma faculdade de economia, que não tem nada a ver com a vida. Eu fiz isso outro dia, não sabia, fiquei impressionada. Porque eu não passei na prova de habilidades específicas, acredita? E depois, mas eu passei no vestibular. Falei, eu já era mãe. Eu falei, era na Federal mesmo, então vamos estudar. Foi aqui no Tocantins? Aqui na UFT. Aham. Eu sou formada aqui na UFT, tenho muito orgulho também, como a Cláudia e o Fernando Nero também comentaram. Tenho muito orgulho de ter vindo para cá. Eu sou, como se diz, minhoca, raiz. Sou daqui de Colinas, né? Então eu sou da região. E tenho muito orgulho de ter tido toda a minha história aqui no estado. Então, fiz essa faculdade de economia. Durante esse percurso, descobri que tinha um cursinho pré-vestibular do professor Eber para fazer arquitetura. Então, eu fazia a faculdade à tarde e fazia o cursinho à noite na universidade. Eu morava na universidade e tinha o apoio de toda a minha família. Então, eu pude ingressar ainda nova, né, na arquitetura. E sempre foi meu sonho. Eu gosto muito dessa vida, né? Então eu nunca me vejo fazendo outra coisa. E eu gosto muito de serviço de trabalho manual, né? Eu gosto muito de artesanato. Eu sempre busquei essa parte. Então, todo o ambiente que eu faço, seja para cliente, seja um ambiente comercial, sempre vai ter uma peça que eu fiz. Eu não demonstro, Lana, você tem que postar isso, você tem que falar isso, mas não é meu comércio, né? Sim. É um mimo que eu gosto de fazer. E Descompressão. É meu momento de descontrair, a hora que eu descanso a mente. É importante também puxar uma brasa aqui, né? Para nós da Inspirare, que essas duas pessoas maravilhosas, duas profissionais, já tivemos a oportunidade
de atender os projetos de vocês Projetos para alguns lindíssimos clientes. corporativos. Inclusive, temos um episódio passado com o pessoal da Drogaria Ouro Popular, projeto da Loise. E a Lana, atendemos um projeto maravilhoso, né, de escritório de contabilidade. São Eu vou incluir ótimas nisso também, no corporativo. Quem são elas, tem projetos maravilhosos corporativos. Também. E falando agora de ambiente, né, nós fizemos o circuito Casa Cor, tivemos o nosso olhar, né, Gilfran e Marcela. E eu quero perguntar para vocês qual que é o ponto alto do ambiente de vocês, a inspiração. Loise, lá no Living Madecom, nós observamos, quando a gente olhou aquela fórmica orgânica, né, que deu, assim, fez total diferença e deu mais vontade, assim, de ficar. A gente viu, nossa, isso aqui trouxe mais conforto, mais aconchego, deu curiosidade também, o azul deu mais tranquilidade, mais calma. Então, aquilo pra gente foi o ponto forte do teu ambiente. Eu quero saber se estamos certos. E você contar um pouquinho para a gente da sua inspiração. Então, como é um ambiente, né, o Living Madecom, qual que foi o objetivo desse projeto? É trabalhar bastante com os produtos da loja Madecom e tentar também trazer um pouco da história da família Madecom. Então, assim, o ambiente é uma homenagem à família. Maravilhoso. Né? Então, as paredes que tem essa aplicação de fórmica, eu quis quebrar um pouco das linhas retas, abaulando os cantos, para trazer movimento, leveza, e mostrar também como a gente tem vários produtos que a gente pode utilizar e as flexibilidades, as possibilidades desses produtos. É como se tivesse uma extensão do Sim. lago lá dentro. Isso. E a gente não pode deixar de falar que o artista é o lago, né? Porque a vista que nós temos do espaço é incrível. Né? Ele é moldurado, a gente tem um ângulo, quando a gente adentra no espaço, que o lago ele fica emoldurado pelas esquadrias, né? Então, ele é o protagonista disso. E eu comento com todos os visitantes que vêm, eu falo, vocês têm que subir lá naquele espaço, vão de dia para fazer uma foto lá, porque realmente está bem enquadrado e bem moldurado. E a gente tem que aproveitar, né? O lago maravilhoso que nós temos, essa vista deslumbrante, que eu falo que quem não conhece Palmas, quando chega em Palmas e vê esse lago, apaixona. Eu tenho dito que é um outro ambiente da Casa Cor, o lago, que também belíssimo como os outros ambientes. E essa perspectiva, a partir desse lado de cá, né, nos dá ainda um complemento fantástico, que é o fundo da serra. Exatamente. Da cidade, com os edifícios e a luz que o sol projeta na serra, é uma outra visão. A gente está lá na cidade, olha para cá, o lago é contemplado dos dois lados. Mas eu falo com as pessoas, gente, aproveitem essa oportunidade de ir lá, porque é uma outra visão. Como você disse, né? Você vai ver como o sol se põe do outro lado da cidade, ele refletindo nos prédios, refletindo no lago. É totalmente diferente do que a gente está acostumado a estar lá em Palmas com a vista para cá, né? E Lana, lá no estúdio do Alok, alguns ambientes, a grande maioria, eu tentei não ver antes de quem era, né? Porque a gente já tinha essa ideia de fazer o circuito e chamar os profissionais aqui para gravar. E aí, quando eu entrei, eu dei de cara com aquela tela, eu até anotei aqui o nome da pintura, né? Tambatajá, a lenda do amor indígena, de Bruna Moreira. A minha avó, ela fala assim, eu gosto do Bumba Meu Boi, do São João, eu tenho muito essa cultura indígena em mim, minha família tem descendência, e a minha avó fala assim, ela não está roubando nada de ninguém, ela está herdando. Aquilo me subiu, né, o negócio, e na hora de assim, essa alegria, esse negócio que é da Lana. Da Lana, então me chamou muita atenção. E aí depois eu fui pesquisar, eu não sabia que tinha todo um contexto, que tinha uma lenda. Para mim ali foi o ponto forte, né? Depois conversando com você falou que tem a rede feita pela sua avó, né? Tem uma almofada feita pela sua mãe. Então assim, esses elementos que você conseguiu juntar. Elementos pessoais. Pessoais, né? Com essa tela, ao meu ver, foi o ponto forte desse ambiente. Se eu tiver acertado, por favor, me diga. Deixa ela falar. Conta aí, Lana. Gente, eu fiquei tão empolgada dos ambientes da Casa Cor que eu quero contar tudo. Tá muito lindo. De fato, né? Esse tema de presente o agora e o que vem por trás
para chegar no nome o presente é o agora, né? Então é você buscar essa ancestralidade. E eu tive uma infância muito rica perto da minha família. Eu tive uma infância que eu cresci do lado da minha avó, do lado do meu avô, sempre com meus pais, com os meus irmãos. Todo mundo pergunta, né? Eu vejo irmãos brigando, eu falo, eu nunca tive uma briga com os meus irmãos, nós nunca brigamos. Um dia, acho que tem um ano passado, não sei o que aconteceu, que eu dei um grito com a minha irmã, assim, pois eu chorei tanto, porque isso nunca aconteceu na nossa vida. E esse de presente agora foi um presente muito grande, eu acho que para nós profissionais, porque nós podemos fazer esse resgate da nossa vivência, né? Minha avó faleceu primeiro aos 102 anos, então até os 75, 80 anos ela ainda fazia as redes. Ela fez rede para a família inteira, para os meus filhos. E eu quis buscar uma rede, aí minha tia tinha aquela, porque era a única que tinha fotos mais recentes da minha avó fazendo a rede, né? Então aquilo foi um resgate muito rico na minha vida, porque veio toda essa lembrança, né, da minha avó, que eu cresci sentada ao lado da máquina dela costurando, e minha mãe Legal. também. Então, assim, eu sei costurar, eu sei fazer roupa, eu sei fazer... Porque eu ficava sentadinha ali do lado e minha mãe tinha um caderno de moldes que dava certinho para Barbie. Então, eu pegava aqueles moldes e os retalhos, minha mãe era costureira de alta costura, então eu pegava, fazia até casaco de pele e vendia. Porque não tinha roupinha de Barbie aquela época, então eu já era empreendedora ali. Então eu gostava muito disso. E eu não pude não ter como homenagear essas duas pessoas da minha família, né? Depois meu avô faleceu aos 105 anos, né? Então eu falo pro meu marido, vai ter que me aturar muitos anos ainda. Minha família também é assim, eu te contei, né? Isso me preocupa, porque desse jeito... a gente tem a raiz maranhense, maranhense, come farinha. Vocês não querem comer farinha? Descobri que a Marcela é amiga do meu primo, né? Muito por acaso, lá de São Luís. Então, assim, a história do meu ambiente, todo mundo quando chega, fala assim, mas estúdio do Alok. Também todo mundo pensa saber. Algo tecnológico, alguma coisa assim. Por acaso, eu acompanho, eu gosto muito do Alok. Então, com isso, eu acompanho o trabalho dele. E ele tem um trabalho muito lindo, que é do instituto dele, né, o Instituto Alok, que ele faz um trabalho de resgate às culturas originárias, que são os povos indígenas, né? A nossa origem, brasileira, ela é indígena. Então, ele foi nas aldeias, onde tinha essa riqueza, todas as aldeias têm uma riqueza de música, de musicalidade, porém não tem recurso para transformar isso num álbum. Então ele fez um estudo profundo, especificamente na Amazonas, né? Na Amazônia, e ele reproduziu esse álbum que chama O Futuro é Ancestral. Então, assim, eu tinha acabado de escutar, de ler sobre isso, e quando veio o tema da Casa Cor, eu falei, não tem como, eu não saía da minha cabeça isso, né? E depois ele esteve aqui em Palmas, estive com ele, falei sobre o projeto. Ele até chegou a me mandar uma peça, mas essa peça extraviou. Nossa. Acredita? Nossa. Aí eu tinha até umas fotos, uns vídeos para colocar, mas acabei não colocando. Então, assim, todo o contexto do ambiente, ele fala dessa nossa cultura orgânica, do que nós temos na natureza, né? Então, eu estava fazendo um projeto de uma chácara de um cliente que aqui no lago tinha aquele tronco caído lá no chão. E eu falei, o que você vai fazer com isso? Ela, não sei. Eu falei, pois dá licença. Peguei, coloquei, levei para um artesão, seu Rafael, e ele fez igual estava no projeto. E foi muito por acaso, porque a gente tem muita madeira aqui, então eu falei, não, tá tranquilo eu colocar um tronco. E ele me apareceu de presente também, né? Então saiu como de fato eu quis, e com essas formas orgânicas, porque quando você busca na natureza, você não tem formas retas, você não tem linhas retas na natureza. E por que eu coloquei, como a Marcela falou, um ambiente bem colorido? Porque é o que a natureza nos traz, né? Então a gente tem, hoje em dia a gente costuma muito usar o monocromático, porque realmente é mais chique, é mais fino. Mas eu falei, gente, eu quero demonstrar o que eu gosto. Eu gosto de conversar muito, eu gosto de rir muito. Falei, então é a hora que eu tenho para demonstrar o que eu tenho, o que eu sou. E por isso também as cores, né? O verde, o amadeirado e aquela tela exuberante que quando a Bromou
ela participa comigo desde a primeira Casa Cor, que ainda tem, que ficou de legado aquele tucunaré maravilhoso que tem desenhado ali nos banheiros da Praia da Graciosa. Fazia uma extensão do primeiro ambiente que eu fiz junto com as outras colegas lá. E aí ela falou, lógico que eu faço. Né? E aí a gente fez uma curadoria sobre o que era, mostrei as referências sobre todos os estudos do Alok em relação ao trabalho dele, né? Porque a homenagem é sobre ele, e veio a lenda da Tamba Tajá, que é uma planta que ela surgiu através do amor dos dois, né? Ela casou com aquele guerreiro, a contradição do pai dela, que era o pajé, e eles viviam muito felizes, até que ela ficou muito doente e ela não conseguia andar. Ele teceu aquele coxo, dá para ver bem na imagem, sim, né? E ele carregava ela para todo lugar. E um dia, ele carregando ela, ele sentiu um peso mais forte. Quando ele colocou ela no chão, ele viu que ela tinha morrido. E daí ele foi até o Igarapé e enterrou ela e se enterrou junto, né? Então, mas ele se enterrou como? Eu falei, gente, é uma lenda. É uma lenda. Tudo pode. Então, ele se enterrou, folclore, e aí, numa lua cheia, ao amanhecer, depois de uma lua cheia, apareceu aquela planta, que ela é uma folha e ela tem um casulo embaixo. Então, por isso, a homenagem da Índia Yara, né, que era o nome dela, deu-se o nome da lenda de Tamba Tajá. E eu quis simbolizar esse amor do Alok pelo trabalho, porque é muito lindo se você acompanhar o documentário, e pelo meu amor pela arquitetura, que eu enfrentei barreiras muito grandes, que eu tinha 2 filhas, eu levava para a faculdade minhas filhas, depois eu fiquei grávida do meu 3º filho, levava os 3 para a faculdade, e todo mundo me ajudava. Eu tenho fotos com o pessoal segurando meus filhos no colo. Minhas filhas lembram até hoje que o Valfredo não deixava elas fazer tarefa de casa, ele colocava ela para fazer projeto também. Então, veio tudo isso a calhar dentro desse projeto, dentro desse tema, que foi, de fato, um presente para a gente. Que maravilha, show. Que lindo ouvir vocês falando é uma história. Tanto carinho, né, do ambiente de vocês. E esse tema que a gente tem falado bastante, né, a gente não cansa de dizer, porque realmente é um tema muito lindo, de presente agora. Como já foi dito aqui, faz a gente refletir o que a gente quer deixar, né, para essas novas gerações. O ambiente de vocês vai ficar registrado através de imagens, de vídeos, para as novas gerações que virão por aí. E aí, o que vocês, quando vocês param e pensam, quando eu não estiver mais aqui, alguém estiver vendo meu ambiente através dessa imagem, através desse vídeo, o que realmente eu queria deixar para essas pessoas? Então, assim, quem conhece meu trabalho sabe o quanto eu gosto de trabalhar com produtos naturais, orgânicos, assim, né? Que são as pedras naturais, por exemplo. Minhas assinaturas de projeto, 90% tem. Eu só não trouxe essa pedra natural para o espaço pelo fato de tentar trabalhar com o produto da Madecom, mas remeter um pouco da assinatura, do que é a essência, do que eu gosto de trazer nos projetos. Então, a escolha daquela fórmica que remete uma pedra, né, não é questão de usar um material para imitar um produto natural, mas é mostrar que existe um material que a gente pode usar internamente, tem flexibilidade. Eu jamais iria conseguir usar uma curva, um acabamento curvo daquele. São possibilidades. Numa pedra natural, né? Mas é assim, é mostrar essas possibilidades que a gente pode brincar. A gente pode brincar no sentido, assim, de trabalhar com esses produtos diferenciados. E também a questão da madeira. Eu gosto muito da madeira, a madeira é muito presente. E a madeira não é só presente no projeto Louise Cortez. Eu vejo que estão em vários projetos, todos os tons de madeiras, todos os acabamentos, desde a madeira natural até o MDF, que é uma representação da madeira. Mas essa identidade ela já vem de muito tempo, né? 2 produtos que eu usei e que eu falo assim, lembra da minha infância, que é a fórmica, nas cozinhas, amarelas, azuis, vermelhas, né? Era tudo formicado, né? Mesa de escola, por exemplo. Sim, as carteiras, né? Tudo. Então, assim, tem essa referência da fórmica, mas de um jeito diferente, porque a gente está num tempo diferente, onde a tecnologia já avançou, já se remete a outros materiais. E aquela madeira num tom mais escuro,
Que eu lembro que eu entrava nas casas, tinha uns painéis de madeira aplicado. Lembra dos Exatamente. guarda-roupas nos quartos, que era tão chique, você abria a porta, entrava dentro do banheiro, aquela madeira. Então, assim, Minha madrinha até hoje é assim. né? Então, Se assim, escondia. eu tenho uma referência no meu subconsciente, que quando a gente para pensar, fala assim, a minha infância toda eu tive uma referência do que é hoje meu trabalho, né? Legal. E eu sempre tinha uma coisa assim, eu chegava na casa e observava. Nossa, que lindo, mas nunca imaginaria que ia ser uma arquiteta. Mas já tinha uma visão do que eu iria ser, né? Então, muito observadora, sou muito curiosa. Se eu vejo que aquele produto dá para fazer uma coisa diferente, vamos fazer. E esse foi o intuito esse ano, né? Então, a forma que eu fazia esses cantos abaulados para trazer esse movimento diferente. E a madeira no fundo da cristaleira, Linda que eu não também. posso Ficou deixar lindo. de falar da cristaleira, que a cristaleira foi o ponto de partida do projeto. Ela é toda envidraçada, com estrutura de alumínio, que também é um produto da loja Madecom, que ela enquadra, ela protege e ela vira uma vitrine de objetos que conta história, né? E para fazer esse fundo eu apliquei a madeira, que é uma lâmina de madeira natural, com acabamento lacato, que é o alto brilho, para destacar, valorizar mais ainda aquelas peças que estão dentro daquela cristaleira que conta toda uma história. Que maravilha. Show. E a gente vê isso mesmo quando Né? chega lá, né? O bom é isso. É uma releitura sobre Aham. isso, né? Parabéns pelos ambientes, vocês arrasaram, ficaram muito bonitos. E Lana, o que você quer? Acho que você já até meio que respondeu, né? Mas se quiser deixar registrado. Eu acho que é bem o que a Luísa Cortez falou. Esse tema fez a gente buscar esse nosso resgate, né? Fez a gente resgatar, falando melhor, as nossas origens, o que a gente viu durante toda a nossa vida, o que a gente viveu, né? E o Pedro Ariel, ele até publicou aquela imagem, porque quando eu fiz a curadoria, ele falou assim, e eu já apresentei a imagem. Ele falou assim, você vai colocar essa imagem, já é essa? Eu falei, é. Ele falou, você vai imprimir? Eu falei, não, ela vai ser pintada à mão. Aí, quando ele chegou aqui, a minha recepcionista falou, Lana, ele veio aqui umas 4 vezes, sozinho, e ficava olhando para aquela tela sozinho. Então, assim, a gente conseguiu realmente passar o que a gente quis, né? Ele falou assim que na Casa Cor São Paulo tinha 5 ambientes com telas daquela dimensão ou um pouco maiores. E ele falou assim, não, eu estou muito curioso para ver. E depois ele veio me falar que eu consegui atingir as expectativas dele, né? E outra coisa muito forte que está nessa Casa Cor, dentro de todos os ambientes, embora cada um tenha a sua identidade, é que todas as pessoas de qualquer lugar que visitem a Casa Cor, falou que o que a gente está mostrando realmente a nossa identidade local, a nossa identidade regional, a nossa identidade brasileira mesmo. Eu até visitei algumas e, de fato, a gente tem isso muito rico. Então, mesmo com esse tema e até inconscientemente, mesmo quem veio de fora, mas que está aqui há muito tempo, não tem como a gente não viver essa tradição que a gente tem no nosso estado, porque tudo que a gente vai fazer tem. Então, é isso que eu quero deixar, que a gente nunca deixe as nossas raízes para trás, né? Que é por isso que eu quis muito deixar no meu espaço um objeto da minha família, né? Que é da minha mãe, que representa a família da minha mãe, e a família do meu marido também, que ela costurava, então por isso que eu pedi para minha mãe fazer daquele jeito. Eu tenho várias coxas de retalho feitas pela avó do meu marido. E a rede que não podia deixar. A minha tia, meu Deus, ela tá toda remendada, manchada. Eu falei, é isso, tia. Mesmo. É isso que eu quero, né? Então ela veio com muito gosto e eu vou ter que deixar guardadinha para enviar de novo. Então é esse resgate, a gente nunca deixar de viver e saber de onde viemos. Que maravilha. A gente fica muito feliz de escutar isso pessoalmente de vocês e deixar também isso eternizado, né, para as pessoas através do nosso podcast. É realmente inspirador. A gente é muito grato de vocês terem topado vir aqui contar para a gente, abrilhantar ainda mais, né, a Casa Cor, que está maravilhosa, e vocês fazem parte disso. Gente, muito obrigado. Ficou muito bonito mesmo. Venham conhecer os espaços da Lana, da Luísa, que vocês vão gostar. E é importante aqui vocês falarem como que as pessoas localizam vocês. Olha, Não, pode falar.
Eu, né, sou a arquiteta Lana Edla, no meu Instagram tá lá, @arquiteta Lana Edla. Meu escritório fica ali no centro, mas hoje em dia, através do Instagram, você acha tudo, né? O meu o arroba do meu Instagram é @Louise Cortez Arquitetura. E lá tem todas as informações, tem um link que dá direto no WhatsApp. E eu sempre estou ali postando alguma coisa, compartilhando, e eu sempre estou respondendo todo mundo. E é Bacana. isso. Que bom. E Marcela, você para de brigar com o Gilfran, que ele te tirou sua surpresa, mas acaba que por mais que ele tenha falado, e por mais que a gente faça vídeos, não é a mesma coisa, né? Então isso aqui foi bem inédito, foi muito, por mais que a gente fale várias vezes do nosso espaço, foi totalmente diferente. Sempre dinâmico. As perguntas que vocês fizeram, como vocês fizeram, a gente vê também nosso espaço, que às vezes é coisa que a gente sente, mas a gente não fala, né, Luiz? Sim, é verdade. É porque, assim, às vezes a pessoa entra no ambiente, tem uma outra leitura, e é normal ter várias visões. Sabe uma opinião que eu gosto muito de pedir? Para os meus filhos. Isso é verdade. Sabe? Eu acho que é importante. Criança Fala assim, sincera. hein, Luana, hein, Matheus, o que você acha? Que releitura você está fazendo disso? Por quê? Porque é um olhar inocente, mas é um olhar que se tiver uma crítica que pode vir a construir na sua vida, vai ser super importante, Verdade. que vai dar um alcance maior para que outras pessoas possam ter, às vezes, até a mesma visão Verdade. que eles. Então, eu acho que isso é bacana. Tá bom, É. vou parar. Que Tá. maravilha. Não, e realmente, que a Luísa falou, e a almofada lá, ela remete bem a essa coisa de vó. Às vezes a pessoa não nota muito a questão da rede, mas pega. E quando, muitas pessoas eu vi, né, que tá lá, olha, aí vira as costas, tá saindo, aí olha de novo e vai pegar na almofada. Aí eu falei, meu Deus, isso aqui é coisa de vó. Eu falei, é coisa de vó mesmo. Esse era o objetivo. Esse era o objetivo. Ó, e comenta aqui no vídeo, você viu as imagens dos ambientes, comenta o que vocês acharam do ambiente da Luísa, do ambiente da Lana, e vamos em frente que agora vem mais 2 ambientes muito bonitos para vocês conhecerem. Bom, continuando, agora vamos falar de 2 ambientes que eles são, eu tenho certeza que qualquer um vai gostar, porque são ambientes que você já de cara já contempla e já tem necessidade de permanecer. Eu estou falando do bar, Casa Barco, que tem uma pessoa aqui que ela é fantástica, né, para deixar a gente impressionado com os ambientes que ele cria. E o restaurante, que proporciona uma vista que é fantástica. Mas eu fico morrendo de vontade de falar os detalhes, né? Mas eu tenho que deixar a Marcela falar alguma coisa, que apresenta é ela. Então eu faço isso para poder ver se eu consigo fazer você se entreter e achar graça. Então, Por favor, Marcela, quem são as pessoas, os profissionais, os artistas que a gente vai falar agora? estamos aqui com mais 3 arquitetos, artistas, né? Porque essa Casa Cor, a gente tem batido muito isso na tecla, porque são, além de ser profissionais incríveis, são artistas que estão trazendo realmente, através dos ambientes deles, nostalgia para a gente, sensibilidade, orgulho, né, do nosso estado, que é o Tocantins. E são pessoas queridíssimas. Eu acabei de falar que a gente fica rasgando seda para vocês, gente, mas não é rasgação de seda, porque realmente vocês são maravilhosos. A gente fica aqui nos bastidores, estava ali na brincadeira, na curtição, e é sempre assim muito leve, muito inspirador quando a gente está perto de vocês. A gente está aqui com o nosso querido Cristóvão Bisneto. Vou contar aqui uma coisa para vocês, né, antes de apresentar os próximos. É sempre assim, quando a gente se encontra, o difícil é a conversa parar. Né? A gente, segunda Casa Cor que a gente fecha, as pessoas têm que pedir, gente, por favor, retirem-se daqui. Estamos aqui também com a Cássia Veras, queridíssima, o Bruno Luiz também, sejam bem-vindos. Estamos muito felizes em ter vocês aqui para também falar de vocês e do ambiente de vocês. Obrigado aí pelo convite, né, de estar aqui no Inspire-se Podcast, Marcelo e Gilfran. E realmente é papo, né? Tomara que não olhe, não passe do tempo aqui. Será que vai acontecer aqui também? Será? E eu vim pelo Zé Pereira, você sabe disso. Eita, meu Deus!
Eita, essa história eu quero saber. Eu compro. A Marcela tem um jargão que ela disse: você ainda não comeu o Zé Pereira? Vocês não comeram Zé Pereira, gente? Uai, talvez, mas, né? mas sabe o que é? Acho que não foram ainda da Inspirare, Bisneto. Não, eu conheço o Zé Pereira. Agora a Cássia não deve ter ido lá não me pra ainda. Eita, ou se foi, não Estão me apresentaram. Eu compro o Bisneto com Zé Pereira, gente. E olha que esse Zé Pereira é famoso, viu? Então, gente, a gente antes de falar... Brincadeiras à parte, na verdade, né? Que a gente vem pelo papo e pela graça que é vocês, claro. Obrigada. Né? Já Obrigado, é uma Bisneto. amizade aí há algum tempo. Muito tempo. Algum isso. tempo, exatamente. Então, antes da gente falar desses ambientes incríveis, a gente quer primeiro saber quem é Cristóvão Bisneto, quem é Cássia Veras, quem é Bruno Luiz. Vamos lá, então. Você quer começar? Eu começo, Cássia? Começa, Cristóvão. Então, Cristóvão Bisneto, ele é um arquiteto e light design que gosta muito do conceito nas suas criações e produções, né? Então, ele tem que embasar muito isso, né, com isso. Né? Tem 18 anos de formação, 16 anos aproximadamente de escritório e desde então sempre trabalhando e batendo muito nessa tecla. Eu sou também daqui, tocantinense, mas a gente tem uma brincadeira em familiar, que diz que o nosso sangue está nessa terra muito antes do próprio norte goiano. Então, a minha família está aqui há gerações, né? E desde então, fluindo aqui, né? E ajudando a desenvolver a região, né? De uma certa maneira. E eu tenho muito orgulho disso, de estar aqui. E essa Casa Cunha especial... Na passada, né, você lembrou aí do Barra da Luz, né, que já tinha muito esse enaltecimento daí do nosso regionalismo tocantinense na passada, no Barra da Luz, através dos elementos artesanais indígenas, né, então essa brincadeira que foi feito, mixando com outros elementos de estilos que não eram nossos, mas que foram trazidos aí por colonizadores. Mas nesse caso, especificamente do Casa Barco, a gente tem muito esse enaltecimento do regionalismo e da atemporalidade aí, né, dos nossos antepassados aí, tocantinenses, né? Hoje a gente chama de Tocantins, exatamente. Através do elemento do lago, da própria arquitetura, né, colonial, das vilas arraiais mineradores do século 17 e 18, aí no período do reinado português, que foi quando começou aí a desenvolver realmente, ter habitação na região, né? Não que não tinha, já tinha muitas etnias indígenas há vários anos anterior a isso, mas eu digo que começou a ter aí os aglomerados urbanos, né? E aí começou aí a ter uma cultura mais de uma cidade, né? Uma cultura mais de vilas, né? Daquele povo ali que enaltecia aí as festas, né? E aí onde a gente bate muito nessa questão, né? Dessa propriedade no Casa Barco, que é homenagear essas festas, né? Essa cultura religiosa desse período que era muito forte. E aí está também até hoje muito impregnado aí no nosso DNA. E eu, como sendo aí um tocantinense raiz, né, vamos chamar assim, hoje sou um tocantinense raiz, mas apesar de ter nascido no período do norte goiano, vivenciei isso, né, e vivencio aí até hoje, através dos meus pais, avós, bisavós, tetravós, né, e assim vai. Muito bem. Cássia? Bom, também sou tocantinense, nativa, né? Tenho muito orgulho da minha terra, tenho muito orgulho também de todas as influências que recebi. Eu tenho indígenas na minha família, negros, então é uma miscelânea assim, muito boa, muito gostosa. E eu acho que desde que eu estou trabalhando na área, sou design de interiores, sou paisagista também, a busca por enaltecer a minha terra, eu acho que sempre foi uma coisa muito íntima minha. Acho que a maioria dos meus projetos eu tento resgatar isso, tento às vezes até mesmo mostrar esse potencial para os meus clientes. Nós moramos em Palmas, então é uma cidade com pessoas do Brasil inteiro, então nem todo mundo conhece a nossa história. E eu, por ser daqui, eu acho que eu tenho essa obrigação
né? Pelo menos isso é uma coisa pessoal minha, de estar mostrando as minhas origens, de estar mostrando a força da nossa terra, as belezas da nossa terra. Não gosto de ficar importando coisas de fora. Eu acho que nós ainda temos muitas riquezas a desbravar, tanto que eu estou sempre mostrando os potenciais turísticos da minha terra no meu Instagram, não só as coisas que eu gosto de fazer, mas também várias coisas ligadas à arquitetura, ligadas a materiais, né? E eu acho que isso é o que enaltece e me deixa mais fortalecida em trabalhar nessa área. Muito bem. Bom, eu, ao contrário do Cristóvão e da Cássia, né, eu não sou tocantinense de nascimento, né, eu sou do interior de Goiás, mas eu me considero um tocantinense de coração. Cheguei aqui com 6 anos de idade com a minha família. Não, você já é tocantinense, eu sou tocantinense, já fui criado aqui, então estou construindo a minha vida aqui no estado, né? Estudei aqui, fiz faculdade aqui na UFT também, então a minha vida inteira foi desenvolvida aqui em Palmas e eu sou apaixonado pelo estado, por essa cidade. Eu acho que a arquitetura, Palmas, ela respira arquitetura, né? A gente tem o palácio, do DNA da cidade própria, a criação da própria cidade. Como uma cidade planejada, que foi criada para ser a capital de um estado, então a gente tem uma arquitetura muito marcante. E eu, desde criança, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, eu assisti aquela minissérie JK, que passou eu também. um tempo atrás. Sim, também teve referência. Contou muito a história, né, da construção de Brasília, do Niemeyer. Eu assistindo aquilo lá, eu falei, olha, eu quero ser igual esse cara. Eu quero Nossa, que legal. Eu agora, olha a influência. Eu tenho uma história parecida, Bruno. Pois é, eu também ia falar que eu entendi por que eu tive uma referência link, que né? quando eu cheguei aqui, e eu não sabia, Bruno, quando eu cheguei aqui, a primeira vez que eu vim por causa dele, eu brinco, sério, eu brinco o culpado. Eu brinco que se eu não tivesse conhecido o Gilfran, eu perdi aula de geografia, que falava do Tocantins, eu não lembrava, e olha assim, que é unido com o Maranhão. Ali, né? Praticamente. E ele falou isso, me veio agora isso na cabeça, que quando a primeira vez que eu vim, eu falei assim, apesar de também já ter conhecido Brasília... E olha Brasília, que eu sou uma obra do arquiteto maior, né? Apesar de já conhecer Brasília, mas assim, eu ficava, meu Deus, parece que eu já vi essa cidade em algum lugar, e agora o Bruno falando a referência. Foi a minissérie, eu tenho uma história similar a isso, porque assim, eu já contei isso em vários outros tipos de programa que eu participei, de rádio, TV, podcast também, que inclusive nós já participamos em outros juntos também, né, Cássia? É sobre isso. Meus tios moravam em Goiânia, então eles estudavam em Goiânia e a gente ia basicamente ou de 15 em 15 dias ou então toda semana. Meu avô era político, então ele tinha esse deslocamento, era obrigado aí na época, na década de 80, início daí da década de 90, né? Então, Goiânia estava tendo boom predial, tinha muita propaganda de empreendimentos? De empreendimentos. Edifícios, né? De edifícios que tinham os encartes de planta. Naquela época eles publicavam aí as plantas no jornal. E o meu avô trazia o Popular, que era o jornal, até hoje é conhecido. Ele trazia o Popular aqui por várias vezes. Né? Ele trazia as revistas e o Popular, né? E aí eu comecei a pegar os populares e copiar as plantas. E eu falei, quem é que faz isso? É arquiteto que faz isso. Então eu quero ser arquiteto. Isso com 5 anos de idade, 6 anos de idade. Né? Com 8 anos eu ganhei um Lego de 1000 peças dos meus pais, que eu tenho até hoje, porque tudo era importado de lá. Brinquedos traziam-se de Goiânia. A gente tinha realmente um norte goiano muito subdesenvolvido naquela época, né? Então o desenvolvimento era na capital, era em Goiânia, né? Que estava no seu boom aí de desenvolvimento. Então eles traziam tudo de lá, né? E aí eu ganhei esse bendito desse Lego de 1000 peças que eu tenho até hoje. Meus primos brincaram com esse Lego, meus sobrinhos brincaram com esse Lego, né? Fiz até um post uma vez no Instagram falando sobre isso e me ajudou a desenvolver mais ainda essa percepção de arquiteto. Né? E eu fazia as casinhas, brincava fazendo as casinhas, montando o Lego com as casinhas com formato de planta, né? Com a escadinha, com a janelinha, tudo naquela composição. Engraçado que esses desenhos eu tenho até hoje, os iniciais. E como era a minha percepção? Era de fazer a parede da planta baixa com 2 linhas, tinha o desenho que eu tentava imitar a planta. Era muito engraçada a vegetação. É muito legal. E aí, olhando isso hoje, eu percebo, tipo assim, o que é o dom, né? Quando você já vem com esse dom e o que você
né, é instigado a trabalhar vai aquele dom direcionando. e vai direcionando Então, e hoje você é realizado. Você falando isso, Amilson. me veio aqui. Cara, será que em algum momento ele pensou ser outra coisa? Algum passou isso na sua cabeça? Nunca pensei. Profissionalmente, né? Não, profissionalmente não. Eu sempre falei que eu queria ser arquiteto desde os 6 anos, 5 anos de idade, por causa desse trabalho que eu já fazia, né? Vamos dizer assim, esse desenho. Eu ficava com essa curiosidade. Uai, mas quem que faz esse tipo de trabalho, esse desenho aqui, que me chamava tanta atenção? É esse tipo de profissional, era o arquiteto. E eu falei, então, eu quero ser um arquiteto. Né? Chegou a um momento minha mãe cogitar, meus pais, você não quer ser outra coisa, um médico talvez? Eu falei, não, eu quero ser arquiteto. E tive o apoio deles incondicional e consegui, né, através do apoio deles, entrar nessa profissão, né, estudar nessa profissão, essa técnica, que na verdade é uma técnica, né, que a gente aprende. Se você vai com um dom, é melhor ainda. Com certeza. Né? Estudar essa técnica e conseguir ser um arquiteto e ser muito bem realizado na minha profissão. Então, eu além de tudo, tenho o amor, né? A gente tem os perrengues, são vários. São vários. Inclusive, a gente, quando senta arquiteto para conversar e falar de perrengues, são vários. Vários. Profissionais, Então, né? Exatamente. Inspiração. Mas, acima de tudo, acho que tudo se dilui quando você vê aquele negócio pronto e a felicidade do seu cliente e a sua realização de ter algo concretizado que você projetou. Nossa, não pode não estar tão próximo, então, tipo assim, mudou alguma coisinha, 90% tá igual, ou então menos que isso, mas pelo menos conseguiu edificar aquilo dali. Junto, né? Exatamente. É o sonhar junto com o seu cliente e você conseguir edificar o que ele fez. Então, aquele momento ali, você dilui todos os perrengues que você passou aí no decorrer da sua profissão. E eu também sou formado pela Universidade Federal do Tocantins, né, no ano de 2006. Né? Então, nós somos colegas aí de universidade. É legal perceber essa paixão de vocês, assim, do mais novo ao arquiteto mais antigo, e todos demonstram a mesma paixão. E vocês demonstram isso nos projetos de vocês, vocês estão demonstrando isso dentro dos ambientes de vocês. Né? E por falar em ambientes, nós fizemos o circuito. Circuito gastronômico. Sim, também. Fizemos o circuito por todos os ambientes. Assim, a gente, conseguiram agora? Terminaram? Conseguimos, terminamos. E a gente, até para conversar aqui com vocês, eu falei assim, não, a gente quer também ter o nosso olhar, né? Qual foi o meu olhar, eu do Gil Franco, com relação aos ambientes de vocês? Na Casa Barco, eu, assim, na entrada, eu já me conectei com a cultura. De qual lado? De qual lado? Fala dos lados. Tem dois lados. Não dá para chegar na Casa Barco. A Casa Barco tem 500 metros quadrados. Sim, eu falo. São dois logo lounge, mais os decks, a parede, né? Com os quadros. Fora o bar e a cozinha. Com os quadros, com os elementos. Conta uma história, né? Eu fiquei muito feliz. Eu falei isso pessoalmente pro Bisneto, porque o que me incomodou, eu faço 10 anos de Palmas, agora é dia 14 de setembro. E eu sou movida à cultura. Eu faço parte da cultura do meu estado de origem, Você veio Maranhão. de um estado muito rico, inclusive, né? Do Bom Meu Boi há 20 anos. Então, eu senti essa carência de não conhecer a cultura de Palmas. E quando a gente está aqui, hoje eu sou uma maranhense, tocantinense, né? Me considero também. Então, eu sentia muita falta. Então, na hora que eu andei, eu olhei para a direita, né? A recepção, lado esquerdo, olhei para a direita, quando olhei aquela parede, nossa, tem cultura aqui. Tem história. Eu posso dizer muita. assim, eu vim muita história. Muito rico. Eu vim daqui, então aquilo me deu assim uma alegria. Eu acho que o comentário da própria Cássia ter citado que a cidade de Palmas é uma cidade mixada de gente do Brasil todo, influencia a gente a achar que é uma cidade nova, que é um estado novo. Exato. Né? O próprio desenho da cidade, que não é orgânico, diferente das cidades do interior do estado, dá essa impressão. Mas a gente tem cidade de 300 anos. E você conseguiu unir cultura, o ecobrutalismo, né? O ecobrutalismo, que é a base, exatamente. Os elementos naturais, elementos da natureza. Então, assim, essa união, para mim, era de arrepiar. Quando a gente passa ali, a gente realmente se arrepia. E, pelo menos, essa é a minha visão. E eu quero saber... Fez a leitura. Se eu consegui fazer a leitura. Conseguiu, já conversamos sobre isso. E também... Total. Qual é o ponto alto do seu ambiente? Quais foram as suas inspirações também?
Então, lembra que você falou, e aí fez uma observação antes, que a gente conversando isso. Você comentou, a gente fechou o bar do Bar da Luz. Agora a 22 não. E aí fechamos aí a 24, 23 com Bar da Luz e a 24 com Casa Barco. Que é uma varanda bar, na verdade. Ela tem 500 metros quadrados. Ela chegou nesse nível porque o próprio, né, porque assim, é um espaço que vai ficar, assim, acredito também que o restaurante ele vai ficar, sim. né? Então é um espaço que vai ficar para o resort, ele já foi concretizado, já foi idealizado para ficar. Então tem essas nuances ainda de peculiaridade que a gente vai comentar sobre isso. E aí você comentou na nossa conversa, né, nesses dias, se eu estava contando uma história, amarrando um ambiente com outro desde a 2021. Também senti isso. Você fez essa observação. Nós sentimos uma conexão entre... E realmente existe isso. Desde 2021, 2022, 2023 e 2024, eu estou fazendo um link do ambiente que foi produzido, né, da Casa Cor desses anos até o atual. Só que esse, eu acredito que foi o mais pulsante em termos de regionalismo e a ancestralidade. Porque eu consegui mostrar realmente nele, e eu estava com muito receio disso, se eu conseguiria realmente passar isso para o transeunte, para o usuário dele, o nosso Tocantins, o nosso DNA tocantinense, a nossa cultura tocantinense expressa ali, né? Então a gente foi feita uma curadoria, né, muito forte em relação a isso, né, através de contratado um curador, que é o Ronan Gonçalves, né, para trabalhar apenas com artistas regionais. A gente só tem artistas regionais impressos nas paredes do Casa Barco, nas esculturas, né, nos quadros, nas telas, nas fotografias, né? Então foi muito forte isso. Eu queria mostrar realmente o que era o Tocantins ali, né? Mas não o Tocantins de agora, de 35 anos, né, 36 anos. É o Tocantins de 300 anos atrás, de 200 e tantos anos atrás, de 100 e tantos anos atrás. Quando não era Tocantins. Né? Porque a minha ancestralidade, ela vem daí, entendeu? Então eu tinha essa necessidade, e aí a própria Casa Cor, como equipamento que ela é para isso, eu falei, então vamos utilizar a Casa Cor para mostrar isso para o nosso público. E mostrar que Tocantins não é Palmas, ele está muito mais além que isso. E ele Palmas é um plus, na verdade, uma joia, mas é um plus, porque o nosso Tocantins ele vai muito mais além, ele é muito mais profundo, né? Eu falava isso nas curadorias, e o próprio curador ele ficava, nossa, mas é isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo, a gente tem cidades que foram construídas por escravos de 200 e tantos anos, de 300 e tantos anos, que as igrejas estão até hoje lá, né? Que a arquitetura colonial está até hoje lá, né? E foi tudo isso remetido aí na estrutura do Muxarabi, né? Dos laudes, dos 2 túneis de laude do Casa Barco, que ele, ao mesmo tempo, ele integra essa recepção do lobby ali do resort, né, que vai ficar futuramente, criando os túneis que emolduram o lago, emoldura a cidade de Palmas com seu skyline, emoldura a serra, porque o Casa Barco tem a referência também com o Rio Tocantins, que ele já existia, né, ele já tinha, né, um rio que ajudou a desenvolver, inclusive, e era um meio de transporte naquela época para essa região, né? Então é idealizar que naquela época existiam as casas de palhaçadas, que você guardava o barco, então o Casa Barco ele faz essa referência a isso, né? Então veio os túneis para emoldurar essa paisagem, trazer essa paisagem para dentro do espaço, e ao mesmo tempo a gente enaltecer esse regionalismo através disso, através da base que eu queria fazer essa relação, que está muito em alta do ecobrutalismo, né? Que é uma tendência aí do modernismo, né, brutalista da década de 60, 70, né? Que surgiu com os modernistas, né, brasileiros, né? Isso é um elemento nosso, na verdade, né? Depois ele foi difundido pelo mundo, e hoje, na verdade, isso está muito em alta. Então eu queria criar essa base e criar membranas, né? Criar segunda peles com esses Muxarabi que foram inspirados na arquitetura colonial dessas vilas dos séculos aí 18, né? Então nos Muxarabi das janelas a gente tira o elemento dali e faz a brincadeira. Então a gente moldura, faz o revestimento dessas paredes e marca esse túnel. E aí o próprio mobiliário que ele é desenhado, porque eu trago algumas peças autorais para o espaço, né, que é o sofá Eusa mais Vitu, que é uma homenagem aos 50 anos de casamento dos meus pais, né? Ele tem esse percurso curvilíneo, e ele vai criando bolsões de bate-papo,
né? E depois você chega, né, através do próprio túnel no deck, né? Que aí você tem essa dispersão de várias mesas que são, né? Tem uma base colonial, um trabalho carpido nela, de um desenho mais clássico, que faz essa referência também dessa brincadeira, né? Aí os elementos de tijolos, do elemento de vazado de tijolo cru, que cria a alameda de entrada do ambiente, que tem as redes, né? É no túnel direito, né? Exatamente, logo na entrada. Aí tem uma onça que te recebe ali, que ela tem que estar meio que espreitando uma capivara pequena. Tudo isso carpido na madeira crua, né? Para fazer essa brincadeira, né? O próprio elemento da trama, da corda náutica, que foi muito buscado isso e enaltecido nas poltronas, que tem esse design também meio que clássico, meio que colonial, as mesas também internas, na verdade, né? E também esse elemento das esculturas que tem o centro de mesa, que são as coroas que representam aí uma parte das nossas festas religiosas, porque uma das festas principais que a gente homenageia é o Divino Espírito Santo, né, que é muito forte aqui nessa região. O que me chamou mais atenção. Exatamente. Folia de Reis, Divino Espírito Santo com seus estandartes. Tem muito esse elemento do original e da releitura do estandarte, né, por artistas plásticos daqui, né, que ganharam enaltecimento aqui, né, no seu período de trabalho, né. E aí a gente tem esses elementos, aí a própria escultura também é produzida na parede, que lembra um inseto, que são feitos de arame com cordas amarradas, coloridas, então a gente faz essa brincadeira. E a própria coroa existente, né, que é uma instalação gigantesca numa parte do deck vermelha, que ela também, metálica, que também é toda amarrada no tecido vermelho, para fazer essa alusão também à coroação da festa do imperador e da imperatriz, também do Divino Espírito Santo. Aí a gente tem Senhor do Bonfim nas fotografias, né? Folia de Reis, a gente tem nos quadros Nossa Senhora de Natividade. Aquele que eu disse que os pareceu mascarados de isso. Itaquaruçu, né? Então a gente tem as cavalhadas, que o povo, por incrível que pareça, o povo acha que não é nosso, mas é nosso, né? É muito engraçado isso, né? É muito difundido no Goiás, mas se originou aqui. Se você for pesquisar, a origem é nossa, né? Das cavalhadas, e tá ali na divisa, na verdade, né, entre o Tocantins e o Goiás. Então, tudo isso, e ainda faltou festa ainda, na verdade, a ser homenageada, mas a gente tenta trazer isso, fazer essa brincadeira, fazer esse mix de estilo, né, essa alusão aí à nossa cultura, e passar isso no Casa Barco aí. E eu acredito, né, que eu tenha conseguido aí passar essa informação de uma maneira plausível, né, e que seja bem interpretada aí pelo usuário. Conseguiu, e digo mais. Eu acho que é uma grande oportunidade para o empreendimento aqui para o resort e um grande benefício para o estado, porque ter um ambiente que conta uma história tão rica, a cultura tão rica. E eu confesso que eu tinha a impressão do Tocantins realmente não ter uma cultura forte. Pouco que vi televisionado, às vezes alguma festa que pouco difundida. Exatamente. O próprio governo, acho que ele trabalha pouco isso, né? Eu digo que começou a trabalhar mais isso de uns anos para cá, na verdade, né? E aí você imagina que quem vem de fora, o turismo que vai frequentar esse ambiente, por exemplo, já vai se deparar de cara com um ambiente como esse. E você não encontra, eu pelo menos não conheço aqui em Palmas, ambientes que tragam tanto conteúdo, né, do regional. História. Não tem. Tudo, né? Em todo na sua produção ali, na verdade, né? Desde a madeira até o elemento da pedra, né? Que a gente, para fazer esse enaltecimento do requinte do espaço, a gente reveste todos os pilares do ambiente com a hematita barroca, que é uma pedra, né? E é muito preciosa. A textura linda, o veio dela. Que é meio que um elemento da esmeralda também, que é um refúgio da esmeralda, que a gente tem alguns garimpos de esmeralda aí na nossa história, na verdade, né? De produção. Mas o forte realmente foi o ouro e a técnica, né, da ourivesaria que existe até hoje nessas cidades. Né? E isso é um iconográfico nosso, né? Ele virou um elemento nosso, da nossa cultura. E você fez tudo isso e ainda incluiu a vida dele, né? Porque ele fez homenagem aos pais.
né? E eu tenho observado isso nos arquitetos todos que passaram, construíram os seus ambientes também, não, colocando uma assinatura deles, né? Uma identidade dele, uma parte Sim, esse ano está muito forte isso, né? Eu acho que a produção autoral, se você for pesquisar e andar pelos espaços, você vai ver muito isso. Na verdade, praticamente todos fizeram uma produção autoral, de alguma peça autoral, né? Não é a primeira Casa Cor que eu trago, peças autorais, eu trago desde a 2021, né? Peças autorais. A linha Bis é um exemplo disso, porque ela vem desde a 2021, com carrinho bar, e depois virou uma mesa na 23. Na 22 eu fiz o tapete, com a luminária Vitu também, o tapete Onda. Não sei se vocês lembram aquele tapete orgânico, preto e branco. Que ele lembra, foi uma homenagem a um lago, era como se fosse uma gota de água que caía no lago, e aí criava-se a onda, na verdade, né? Na 23 foi a mesa Bis, né? Junto com a luminária Carajá, porque a homenagem era os povos indígenas da etnia Carajá, né, no espaço. E esse ano foi o sofá Eusa Mais Vitu, junto com a Workstation, que é a cozinha portátil Bis, que está no deck, né, que a gente consegue ver eu conheci, fora. É muito robusta, é uma estrutura. E aí eu quis também fazer essa brincadeira com as redes, né? A gente falou tanto das redes, eu falei, vamos usar uma rede, né? Que eu acho que é mais tocantinense que tem uma rede em casa, não é, né? Só no Maranhão. Mas a gente tem um pouco do Maranhão aqui também. Tocantins certeza. É uma mistura, Maranhão, Pará, Goiás, é uma mistura, entendeu? E eu com essa aula de cultura, agora eu tenho certeza que temos sim. Né? E fiquei felicíssima, né, de saber que de onde eu vim, a cultura de onde eu vim é estar também no lugar de onde inspirou, influencia onde você está. Onde estou. Assim, eu fiquei felicíssima. E assim, eu lembro do meu bisavô, o comentário das minhas tias-avós, o bisavô, ele fazia muito isso de ir muito, né? Ele ficava na divisa entre Maranhão, aí na região ali de Pedro Afonso Centenário, e as minhas tias-avós, que ele fazia muito essa migração para fazer aqueles escambos. Então ia muito no Piauí, muito no Maranhão. Então já tinha esse elemento da cultura, né? Isso na década de 30, 40. Nossa. Né? E Cássia e Bruno, né? No restaurante Arcos. Quando nós tivemos o prazer de fazer o circuito e também de não tinha como não, né? Gastronômica. Na verdade, nós estávamos ansiosos para, meu Deus do céu, esse restaurante, todo doido para ver essa cozinha, quero comer e beber ali, Mas o que é bom sempre demora um pouco. E foi projetado também rede lá, tá? E aí, assim... Mas tocantinense é impossível. Depois de uma boa comida... Não, e na beira de um lago, uma rede, você acha que não é? Merece, com certeza. Encontramos a Cássia no dia que nós estávamos lá e de cara já falei, Cássia, o ponto alto que eu vejo, né, que nós vemos nesse ambiente, os arcos, né? Ali eu vi que os arcos, ele além de, eu acredito que seja por ser também algo bem colonial, abre uma janela para os arcos da ponte, né, o Gilfrey até citou também os arcos lá do palácio. Os arcos do palácio. Então, a gente acha que não, mas o TJ tem arcos e a Assembleia também tem arcos. Tem arcos. Sim. Então, na minha visão, aquilo ali é o ponto alto, né? Na verdade, você fez referência aos arcos de São Luís, né? Mais uma vez. São arcos semelhantes aos casarões de São Luís. Nossa, me senti um pouco no centro histórico também. Como que é a memória afetiva, né? E o que eu acho mais engraçado é que chama atenção da ponte, tá? Quem a gente passa na ponte já chama atenção. A gente tá vindo de lá, né? Dá pra ver aquela estrutura. Então é bem bonito de ver, assim. Ficou bem harmônico. E a vista interna que moldura também a ponte, o lago fica espetacular legal. Também. Quando nós recebemos o tema, né, de Presente ou Agora, e daí nós ficamos bem analisando muito o tema, né? E o que os nossos povos antigos deixou de presente para nós, né? Isso no olhar arquitetônico. E daí nós gostamos muito de saber, de estudar nossas iconografias. Então nós fomos buscar essas informações. E daí fomos percebendo esses arcos na Igreja de Natividade, no Palácio Araguaia. E por um acaso, eu e o Bruno, a gente tem obras lá dentro, e aí acabou que nós olhamos assim, tivemos aquela moldura, né? E eu acho assim, que merecia até mesmo para emoldurar esse nosso lago. E daí, passando também, estudando o ambiente, olhamos também para a ponte, está presente também na nossa iconografia, né? Então tudo isso já foi linkando.
e nos dando essa ideia do que nós realmente gostaríamos de implementar. É lógico que nós pensamos muito na funcionalidade, né, na luz, no ambiente, nessa integração com a natureza, dessa harmonia. Eu acho que a gente não poderia fazer uma coisa que não fosse conectada. Né? Então, essas formas orgânicas, elas linkam também com a serra, né? com a Serra do Carmo. Então, tudo isso foi muito elucidativo para tudo que nós estávamos criando. Então, foi fácil. A partir do momento que nós olhamos para dentro da nossa cultura, para dentro do nosso estado, né, daquilo que nós recebemos, não só de informações, mas também até mesmo da parte mais lúdica, que é essa questão da contemplação, do pôr do sol, das nossas cores. Então, nós trouxemos para dentro, nós temos uma cor lá chamada Terra Prometida, que ela é ressalta muito bem as cores, né, que o nosso sol, uma das cores que o nosso sol deixa aqui, principalmente na época do verão. Então, tudo isso foi muito bacana para a gente narrar, porque nós estamos ali no restaurante contando uma história, né, e ao mesmo tempo tendo essa harmonia e essa conexão com o lago. A gente sempre, nas outras edições que nós já fizemos, né, da Casa Cor, a gente sempre buscou trazer isso, né? Trazer o que o Tocantins tem em termos de texturas, de iconografias, de materialidade, né? A pedra natural. Então a gente utilizou uma pedra que ela tem um tom meio terroso, não uma pedra muito comum, mas que casou muito bem com o nosso projeto. Puxa só um pouco. E acho que a gente conseguiu fazer isso na Casa Cor 2024 também, né, no restaurante Arcos, aliado à vista que nós temos ali do lago, da ponte, que quando a gente vai lá no final do dia, é sensacional, não dá vontade de ir embora, ficar ali contemplando ainda. E a gente também sempre buscou muito essa conexão com a natureza. É uma coisa que nós não gostaríamos de deixar nossos clientes, nossos convidados, meio que enclausurados. Não, a gente queria ter essa sensação de estar dentro e de estar fora ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo, lógico, a gente precisa do ar-condicionado de vez em quando, né? Apesar de lá fora estar muito agradável, mas você tem essa opção de estar num ambiente climatizado, se você assim quiser. Então, isso nós fizemos questão de ponderar, né? E de colocar no nosso projeto. A gente pensou em um projeto bem permeável, né? Então, não só pela questão da vista, né, que isso agrega bastante essa questão da permeabilidade, mas essa questão da ventilação, de ter a opção de abrir todas as portas, vocês ter ventilação cruzada, né? Realmente tem os dois panos de portas arqueadas dos dois lados. A vista... A gente ainda tem um espelho d'água ali na frente, que leva uma certa umidade, um refresco para dentro do restaurante. Os tons também que nós estamos utilizando, tanto nos sofás, nas cadeiras, os tons terrosos, os tons mais quentes. Então, assim, o nosso mobiliário não é exclusivo, mas ele é exclusivo na questão da composição. Então, assim, a gente escolheu o macramê, que lembra muito o nosso crochê. Né? Eu sei fazer crochê, muitas pessoas aqui da região... É um tipo de homenagem também, de homenagem, né? E daí nós fomos buscando essas referências, né? Esses tons, essa busca por estar o mais próximo possível da nossa região, da nossa gente e daquilo que ela representa e, ao mesmo tempo, nos dá de presente. De assento a gente fala um pouquinho, e uma das coisas, nos primeiros feedbacks que nós tivemos de cara foi porque muito confortável, por exemplo, os assentos lá dentro. De outras pessoas também, muito confortável mesmo. Porque não adianta pensar em tudo, na beleza, na permanência, no cenário, aí coloca uma cadeira que a pessoa não quer ficar lá sentada. Expulsa. Nós nos preocupamos também muito com a luz, né, de ter uma luz que fosse uma luz mais branda, né, que fosse uma luz mais aconchegante. E, ao mesmo tempo, preocupado também, porque depois de uma certa idade, a gente precisa enxergar também, né? Então, nós pensamos muito em todas as pessoas. Que legal. Que possam... E vocês, o desafio é ainda maior, porque os três, né, fizeram ambientes que vão permanecer. Porque a Casa Cor, Brasil afora, geralmente, né,
é algo montado por um período e depois desmontado, né? Uns 45 dias, né? Depois desmonta. E o desafio de vocês foram 2 ambientes que vão permanecer. Não, né? e ainda mais que está sendo usado, Sim. né? Porque é muito difícil. Aliás, eu acho que é mais fácil você fazer um ambiente que vai ficar ali estático, que todo mundo vai passar e vai admirar. Ninguém mexe. Agora, outra questão é um ambiente que vai sujar. É. Então, algumas pessoas vão, em determinados períodos, vai chegar no ambiente e ele vai estar sujo, ou talvez não está organizado da forma como nós montamos. Exatamente, tem então, isso mesmo. às vezes, eu chego assim e falo, meu Deus. Dá uma angústia. Porque, querendo ou não, a gente tem muito amor pelos nossos projetos, Eu né? sei, estamos passando então, por isso. é um filho, a gente tem... Sabe o que eu faço? Eu já chego arrumando. Não, eu Pego- todo Você dia, mesmo já assim, põe a mão na Aí massa. eu começo a velho. orientar, ó, Todo faz dia assim, o assim, coração vem ó, na aí você não põe boca. assim, olha, você faz assim, tá? Depois se você guarda aqui. Entendemos, É assim. vocês Entendeu? totalmente, que estamos também no mesmo barco aqui. Então, o tempo inteiro eu estou arrumando, eu falo, olha, deixa assim, porque tem um ângulo, porque tem uma luz, porque tem uma funcionalidade. E aí, às vezes, é lógico, nem todo mundo entende, né? A gente trabalha com várias pessoas, mas eu acho que foi um projeto muito bacana. Tá Não dando muito só certo, de criar, mas também de poder consumir ele agora. Curtir, Curtir, porque nem todos É bem os projetos, a maioria dos nossos clientes, a gente não curte junto com eles. É. E nesse a gente tem esse presente de poder estar curtindo. Eu acho que as pessoas têm é uma escolha que tem que ter. Você vem para cá pegando a luz do dia para contemplar a vista, porque os dois permitem isso de uma forma Exatamente. magnífica. E à noite é muito agradável de ficar. O clima. No dia que nós clima ficamos é lá e outro. fechamos o Casa Barco, tava muito agradável. Tinha um vento assim, eu disse, Vamos caraca. criar uma fama, você não tem noção. Tá entendendo? Aqueles ali são os que fecham bar todo ano. Eita, gente. A gente tem que encontrar corajosos como Ah. você. Mas eu acho que é o papo, viu? É o papo. Ah, E com o ambiente certeza. também, Vai gente, o ambiente vai- motiva, gente. O ambiente Quando É, você vai isso, ver, eu já fala passo- pra cá, você também, que nós fechamos fechamos também. o restaurante, né? Foi. Saímos Eu juntos. vi. Viu? Gente, e assim, como eu estava falando, vocês fizeram ambientes que vão permanecer. Né? Nos outros, com os outros profissionais, nós fizemos essa pergunta que vão ser ambientes que depois vão permanecer através de imagens, Registros, né? né? De registros. Vocês não, vão permanecer, o resort vai funcionar, né? Vai ser um sucesso e vão ficar aí. Mas eu preciso perguntar, o que vocês, de fato, queriam e querem deixar para as gerações que virão, esse restaurante, esse bar, com 20 anos aí de sucesso e pessoas que nem viveram a Casa Cor 2024, mas vão chegar na Casa Barco, vão chegar no restaurante Arcos. E o que vocês, se vocês puderem estar presentes com essas pessoas há 20 anos depois, não, eu queria que você tivesse essa sensação. O que eu queria transmitir para você era tal coisa. Quero saber de vocês o que é. Eu acho que é justamente isso. É isso aqui é Tocantins. Você está no Tocantins, né? Está há 20 anos, né? O Casa Barco, eu acho que a questão do desafio de fazer um ambiente que ele vai ficar... Porque ainda tem isso também, né? Você passou por 3 curadorias aí. Você tem a curadoria do principal, que é o conceito Casa Cor, ele tem que imprimir o tema, né? Do presente ou agora. Tem a curadoria da própria diretoria da Casa Cor e tem a curadoria dos donos dos resorts, né? Do resort. Do investidor, do empreendedor. Do aqui. investidor, exatamente. Porque ele tem que gostar também da ideia. É isso mesmo, né? tem que fazer sentido O pro Casa Barco negócio era dele. menor, e quando ele viu o projeto ele quis ampliar. Ele falou, não, vamos ampliar, vamos... Eu falei, tá, mas vamos ampliar 500 metros quadrados? Vamos ampliar. E ampliou e criou-se os 2 túneis, né, de composição, os 2 lounges, na verdade, de composição, que vão conectar com o lobby principal e vai gerar as pessoas, vai guiar as pessoas para o uso do deck, né, e da piscina, que é a 3ª maior do Brasil. Eu nem sabia disso, depois eu fui pegar essa informação, isso é muito interessante. A gente tem um resort aqui no Tocantins, que é o primeiro, e aí tem a 3ª maior piscina do Brasil. Poxa. Tem a noção que isso, a Representa base, muito, né, né? Impacta o muito. que isso traz pra gente, né, em termos de embasamento. E aí, então, o Casa Barco, ele tinha que ser a altura, ele tinha que representar a altura, né, mas ao mesmo tempo ele tinha que passar o DNA do Tocantins, né? Não o Tocantins de 30, como eu digo, de 30 anos, de 35 anos, que é esse que a gente está construindo em Palmas.
que são várias culturas. Mas é a verdadeira cultura tocantinense. O berço, o que existe há séculos, na verdade. Então, acho que o usuário do Casa Barco daqui 20 anos ele vai conseguir, lendo a ideia do Casa Barco, né, entender que a gente precisa integrar a paisagem natural ao espaço e precisa passar essas informações. Né? Então, a gente tem isso aqui no Tocantins. Eu acho que você fez isso muito trabalho, bem, né? Assim vai. Eu acho que bom, fez isso bom muito saber. Bem. Muito bem, fiquei impressionado. Bom saber, né? Eu acho que é um legado que a gente vai deixar. Legal. Já que ele vai ficar, né? Isso, Cássia? A gente vai deixar um legado, né? No seu também. Eu acho que acredito que a gente tem que pensar em deixar algo, né? Para esse futuro. Quando eu olho assim para o futuro, eu fico me imaginando, né? Já uma idosa olhando ali pelos arcos. E eu espero que as pessoas contemplem e sintam esse carinho todo que eu sinto por Palmas, que eu sinto pela natureza, pelo lago. Queira ou não queira, os arcos estão criando também óculos, na verdade. Exatamente, né? Não tem pra onde fugir. Verdade. Quadrando também. Né? Quadros ali. Exatamente. Também deu esse apelo com perspectivas diferentes. E assim, eu tenho muito amor por essa terra. Eu sou uma ribeirinha. Né? Eu atravessava o rio a nado quando eu tinha 12 anos. Nossa. Então, hoje, ter esse privilégio de morar numa cidade na beira de um lago, né? Que é o Tocantins, né? Que é o rio Tocantins, represado, né? E está criando o primeiro restaurante com acesso, porque eu até brinco com alguns clientes que quem tem lancha vira meio que farofeiro, porque não tem onde ancorar para poder almoçar, para poder jantar, né? Para fazer um lanche. Então, agora nós vamos ter esse deck, né? Que você pode sair com a sua lanche e vir almoçar no resort. Então, assim, são várias configurações. Ao mesmo tempo, eu espero muito que a nossa que a nossa serra esteja preservada ainda, né? Para poder continuar tendo esse horizonte. E, ao mesmo tempo, assim, essa conexão. Porque nós temos uma cidade incrustada, né? Entre o lago e a serra. E isso é o que eu acho que a gente tem que lutar para poder preservar. E o pôr do sol mais bonito do Brasil também, amém, né? Amém. Está envolvido pela natureza dos ele dois é lados. surreal, né? Ele é surreal, o nosso pôr do sol. Ele tem nuances diferentes em cada época de ano, de cores, de elementos. Não, e todas de uma forma muito bonita, né? Muito única. Muito limpa, porque eu acho que de qualquer ângulo assim que você consegue ter esse olhar para o sol, você consegue enxergá-lo de uma forma muito ampla. Então é muito bonito. Cores diferentes, dependendo da estação, né? Você falou uma coisa muito interessante. Eu já me peguei várias vezes imaginando, tipo, pro artista, né? E vocês são artistas. Isso que você falou, se imaginou velhinha. E eu fico pensando, poxa, a pessoa que tem o dom de criar espaços, ambientes, né? Criar coisas que melhoram a vida das pessoas, qual será a sensação, né? A minha pergunta é essa. Qual será a sensação depois de poder olhar e falar assim, eu fiz isso aqui, eu participei disso, eu Casa Barco daqui 30 Então, eu fico pensando, assim, não só no Casa Barco, mas também do resort, por exemplo. Gente, eu andei em cima do telhado do resort, porque tem uma circulação, né, interna. E aí você fala, nossa, eu andei ali em cima, na obra, né, desse contexto. Eu fiz parte disso, né, eu deixei um legado ali, o Casa Barco, né, assim como tem os outros projetos em Palmas, que a gente, né, que alguns vão ficando no decorrer alguns projetos comerciais, eles vão ficando no decorrer dos anos. Sim. E aí você falou, nossa, eu fiz parte disso. Acho que dessa história. É um prestígio isso. Dessa história, eu acho que é diferente. Eu acho que para mim, aliás, para nós, né? Só te cortando aqui rapidão, Cássia. E também tem a questão de estar ajudando também a própria Casa Cor, né? A construir uma história. Sim. A gente tá aqui desde 2021. A gente sempre bateu Isso é uma colaboração sem medida. É uma história que está sendo criada. História que está sendo criada. E nessa, eu acho que... Todos os anos. E essa eu acho que é a mais forte em termos de mostrar o nosso regionalismo. Sim. Pro Brasil e pro mundo, né? Porque Casa Cor ela é internacional. Então a gente tá mostrando não só pro Brasil o que é ser Tocantins, mas para o mundo. E acho que isso é importante demais. E eu percebo que nós estamos muito bem recebidos. Todas as vezes que chegam nossas imagens, nossos projetos fora, eu percebo que ao mesmo tempo nós estamos conectados com o nosso Tocantins, mas também com tudo que está acontecendo lá fora. Né? Eu acho que a gente consegue fazer essa transição de uma forma bem especial, porque os nossos profissionais
Não devem. Eles estão muito bem antenados, inclusive os projetos estão lindos, né? Muito bem contextualizados, muito bem todos os ambientes, embasados eu historicamente. Eu me senti orgulhosa. Também, foi o que eu falei. Eu me senti muito orgulhosa de fazer parte, muito orgulhosa de trabalhar com esses profissionais, orgulhosa do nosso estado, da Casa Cor. A gente fica muito feliz, né, com tudo que foi mostrado aqui. E a gente precisava, né, gravar isso para que outras pessoas também tenham essa visão que a gente tem. Ou até curiosidade, Curiosidade, né, porque enquanto procurar. a gente está aqui conversando, está passando também imagens, né, dos ambientes de vocês. Uma coisa que eu estava falando ainda agora era sobre essa emoção que me dá de estar mostrando um pouco da minha história e do meu estado para as outras pessoas. Eu acho que todo mundo aqui tem Quando o Cristóvão começou a falar da Casa Barco, eu lembro que eu andava a motor. E o motor, na hora que você falou da Casa Barco, o motor fica o cara que está dirigindo, assim, guiando, eu não sei como é que é no meio, e a gente ficava na embarcação de madeira do entorno. Então, você criou, né, os dois vãos. E era justamente, eu lembro que o meu pai falava assim, não fica no entorno. Né? Eu saía de Filadélfia e ia para Carolina no motor. Então, assim, e aí você começou a falar, e o tanto que... E eu comecei a pensar, que eu fiquei emocionada, porque... A relação arquitetônica, porque né? tudo que remete ao nosso estado, e quando nós temos pessoas que enaltecem isso, eu acho que é muito valoroso, né? Eu acho que a gente tem que enaltecer a terra que nos sustenta, a terra que nos deu origem, né? O ano passado também, falando um pouco do nosso projeto. Que tem a nossa história também, né? Exatamente. Que tem a nossa história. Antes de você, teve seus pais, seus avós, né? Aqui, ano passado, eu e o Bruno, nós homenageamos as Marias da nossa vida. No caso, minha avó, ele também tem vó chamada Maria, e a gente trouxe essa história. Então, nós estamos sempre mostrando não só a história do Tocantins, mas também como nós estamos ligados e conectados a ela. Acho isso demais. Você falou que, bem no início, você comentou que nos seus projetos você sempre... Eu entendi que seria uma espécie de assinatura sua, onde você aplica coisas que são regionais. Né? Você leva isso. Eu entendi errado? Seria isso mesmo? Não, é isso mesmo. A gente busca lá no nosso escritório trabalhar com materiais, com pedra canga, com pedras mais regionais. Então, querendo ou não, a gente está tentando, né, mostrar que nós não precisamos buscar nada que fique bonito de tão longe, que nós temos muitas possibilidades aqui. Demais. E eu acho que isso está sendo refletido. Devagar nós vamos criando, sim, uma personalidade, personalidade para a nossa arquitetura. E mudando percepções até do nosso perfil de cliente, Exatamente. né? Eu acho que essa Casa Cor vai servir para isso também, mudar percepções. Não, e às vezes... E ver a versatilidade de vocês também, do trabalho de vocês. Os clientes, eles viajam muito. Então, às vezes, eles querem muitas ideias importadas. E daí, às vezes, o que vai trazer essa harmonia, o conforto e até mesmo uma coisa gostosa para eles poderem realmente se sentir dentro de um lar, é justamente quando a gente consegue trazer essas origens. E essas origens a gente pode colocar através dos nossos materiais, do nosso barro, das nossas cores, do nosso paisagismo. Do nosso artesanato. É tão lindo ver o trabalho do nosso artesanato que está difundido aqui nessa Casa Cor, que assim, você consegue perceber que sai da casa, eu digo assim, do trivial, do que é comum. Né? Eu já vi um trabalho de um artesão aqui, do barro, né? Você citou o barro, que ele fez um pote espetacular. Assim, eu falei, gente, esse pote, né, tem que ser valorizado. Tá num ambiente não sei se é o do Lobby do Lago, que é o do Caio, acho que acho que é do Pote de Ouro. Do Pote de Ouro. Que ele fez retorcido o vaso. Eu achei lindo, né? As peças que estão na galeria do Legado da Renata e do Paulo também. Incríveis. Muito bonitas. Muito assim. bonitas. Então, sabe As peças também que estão aqui do Sebrae, da Kisla, né? Também estão maravilhosas. Estão bem bonitas. Então, tipo assim, são artesãos, né? Daqui. Né? Eu acho assim, a gente tem muita riqueza, é só saber explorar, como você mesmo disse, é só saber o arquiteto, o design, como formador de opinião, ele tem como
direcionar o seu cliente àquilo ali, né? Tem como contextualizar aquilo dali com o que está no mundo? Tem, porque a gente viaja, o cliente ele também tem um perfil viajado, mas o arquiteto ele tem que correr atrás também, ter o mesmo perfil, porque senão ele fica para trás, né? Até porque o cliente vai te cobrar Vocês isso. quase não viajam, né? Não, Quase. E aí, você consegue contextualizar. E o Bar da Luz do ano passado, ele foi muito isso. Eu falei, eu posso trazer uma tendência totalmente contemporânea mundial, né? Ou então... Mesclando né? com... Exatamente, né? Ao mesmo tempo, uma ideia que aquele bar ele poderia estar em qualquer lugar do mundo, né? E mesclando com o nosso artesanato indígena, que é muito forte, muito rico, que não é só o capim dourado. Porque tem isso lá fora também. A gente acha que Tocantins é só capim dourado. E na verdade, não. Né? Tocantins é capim dourado e não conseguem... Não tem conhecimento, na verdade, das outras coisas que da o Tocantins riqueza. oferece. Da riqueza, da cerâmica, no artesanato de Muita coisa, babaçu, gente. de várias coisas. Gente, o papo tá ótimo. A vontade que dá é de ficar aqui horas e horas escutando vocês, aprendendo com vocês, né? A gente fica aqui babando. É uma aula de cultura mesmo, de conhecimento, e estamos muito gratos em gravar esse episódio, né? De saber um pouco mais de vocês, do ambiente de vocês, levar isso também para as outras pessoas. A gente fica muito feliz mesmo com o sucesso da Casa Cor, com o sucesso de vocês e fazer parte também da história de vocês. Muito obrigada por participarem do Inspire Podcast com a gente. Imagina, eu que agradeço mais uma vez o convite. O papo foi espetacular. Faltou tempo aqui para poder conversar depois. Não tem jeito. Mas eu eu segurando aqui com tanta pergunta, tanta curiosidade, ele pode falar. Sim, mas eu acredito que o nosso papel é esse, né, Cássia? Estar aqui, difundir essa informação, ajudar a construir uma história do nosso estado, da nossa terra, na verdade, né? Passar o que ela tem de mais belo e mais rico, né? Não só para o nosso Brasil, mas para o mundo. E agradeço a vocês, porque é um instrumento também, o podcast, o Inspire Podcast, também é um instrumento de estar levando isso de alguma forma, né? Então, parabéns, né? E muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada também pela ideia, né? Eu achei que acho muito bacana todas as vezes que a gente tem a oportunidade, não só de falar de nós, mas também dos nossos projetos. Eu acho que isso nos enriquece e também eu acho que a gente consegue passar um pouquinho das nossas ideias e daquilo que a gente acha importante. Eu agradeço a vocês, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer pelo convite, a oportunidade de estar aqui falando um pouco mais de arquitetura, né? Arquiteto gosta pouco, né, de falar sobre arquitetura, então acho que se deixar a gente fica aqui horas e horas falando, né? A vontade é de ficar, se pudesse. É muito importante esse trabalho, né, de estar mostrando os arquitetos da Casa Cor, de estar mostrando, né, cada ambiente que cada um tem a oferecer e atrair as pessoas a virem conhecer também com seus próprios olhos. Eu acho que isso é muito legal e parabéns a vocês. Obrigado pela oportunidade. Até porque, às vezes, a pessoa vem, só conhece o que está ali pronto, mas não sabe o que realmente fez com que a gente chegasse nesse resultado. Então, eu acho que a partir do momento que a gente tem essa oportunidade, também abre um horizonte para quem está conhecendo, né, os nossos ambientes. Entender o processo, né? Exatamente. Exatamente, você falou, eu vou só reafirmar o que você acabou de dizer, porque para nós é o mínimo do nosso papel. Acho que é uma contribuição social que todos nós estamos fazendo aqui. Vocês com uma contribuição cultural agora nessa edição, né? Acho que você que está assistindo esse episódio tem que vir conhecer os espaços, sentir isso, né? Mais do que tudo que a gente explicou, tudo que eles explicaram aqui, detalhar dos ambientes, é bem diferente de você estar e sentir presencialmente, viver a experiência. Eu agradeço em nome de todo o Tocantins Deicom pela contribuição de vocês, de todos os profissionais, porque os espaços realmente estão muito, muito convidativos, assim, agradáveis, é só sentindo para poder compreender isso melhor. Quem quiser achar vocês... Isso, quem quiser achar vocês, como é que acha? As mídias, né, digitais. O Cristóvão, ele tem trabalha-se duas marcas, que é o Cristóvão Bisneto mais o BC, b.c.studio. Então tem o meu Instagram, @Cristóvão Bisneto, ou então o bc.c é Bisneto Cristóvão Estúdio, né? Ou então @Cristóvão Bisneto, ou então b.c.studio, né? Show. Através do e-mail ou
As mídias digitais, você manda o direct, depois a gente direciona. A partir de lá, acha tudo. Já você. acha tudo, exatamente. Depois Acha direciona. até o Casabarco, acha até o Casabarco. Até o Casabarco, com certeza. Cássia e Bruno. Para achar o arquiteto Bruno, é @arc.brunoluiz. Tem o Instagram do escritório também, que é Axial. Lá a gente posta alguns projetos, a gente usa mais como portfólio, né? Uma forma de mostrar o que a gente tem de trabalho. E o meu é @cassiaveras.5. Estamos Muito hoje bem. em todas as mídias. E para nos achar? Pra você nos achar, que eu fico olhando pra ela, às vezes eu fico paralisado. Oh, meu Deus. Agora justifica, né, Marcela? 10 anos atrás eu tive que vir por causa dele. Exatamente. Agora pronto, pagou, justificou. Não é qualquer projeto, né? É um projeto de vida. Pronto. Olha, você, por favor, siga o nosso perfil @Inspirar Imobiliário. A partir de lá você também tem a oportunidade de seguir outros canais que nós vamos disponibilizar esse conteúdo. Agradeço por ter acompanhado a gente até agora. Esse é um episódio de uma série que nós estamos construindo para valorizar e demonstrar os ambientes da Casa Cor Tocantins 2024. Não posso deixar de convidá-los. O ambiente que nós estamos transmitindo esses episódios é o Inspires Podcast. É um ambiente que está aqui na área livre da Casa Cor e oferece uma experiência acústica. A Inspirar Imobiliária é a empresa que concebeu este ambiente e você está convidado a vir também ter uma experiência acústica e mudar a sua forma de permanecer nos ambientes com esse conforto. Obrigado, meus amigos, pela paciência, pela presença, pela alegria que vocês nos deram aqui. Imagina, mais uma vez aí, Muito muito obrigada. obrigado.